Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratonando histórias, tá? Dessa vez deu certo. Sempre dá certo. Sempre. Só no dia que eu mandei bom dia, bom dia, bom dia teu. Aí deu errado. Muito bem. Hoje estamos aqui com uma... Hoje a gente tá chique. Não é sempre que a gente consegue agenda de médico, que a gente sabe que é uma doideira. E do esporte. Então, não vai sair da corrida. Vocês desistam. Não vai sair do esporte. A gente roda e volta. Então vai ser muito legal. Hoje a gente tem um papo com a doutora Ana Sierra. Para quem não segue no Instagram ainda, já vai lá, procura, já fica a dica. E para você que ainda não curtiu o nosso podcast lá no Spotify, já deixa suas 5 estrelas para que você não tenha lesões. Você deixou as 5 estrelas lá, a lesão já está prevenida. É assim que funciona. Então, seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la com a gente hoje. Prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho aí com vocês, trocar algumas ideias aí do que nós fazemos no dia a dia. Muito bem, então vamos começar bem do comecinho. Quem é a doutora Ana Sierra? Bom, eu sou médica, mas eu também sou professora de educação física. Então, eu comecei lá em 2003 como, na verdade, estagiária na educação física. Comecei, acho que como muitos, na Maratona Revezamento Pão de Açúcar. Então, assim, a Karen Infante veio aqui, ela foi uma das organizadoras da época. Então, eu era estagiária, na verdade, eu era assistente e aí fui ajudar na tenda, eu fiz as inscrições, sabe assim, aquele negócio. E aí, então, passei a estagiária, de assistente fui estagiária, aí fui professora, trabalhei em assessoria, tive assessoria, e aí fui para medicina, e aí não tinha como não unir, né, a medicina à parte esportiva, então fui para cardiologia esportiva, e hoje, assim, atuo basicamente em medicina esportiva, mas aí com a visão do professor de educação física, então desde do treinamento e do que é o corredor, o atleta, na prática. Porque é muito diferente do que o médico pensa lá, que tá só lá no consultório. Exatamente. E aí, então, com isso, e aí meu mestrado e meu doutorado foram com maratona, então foi avaliando maratonistas, pós-maratona de São Paulo, então as alterações cardiopulmonares dos maratonistas. Como quebrou, ficou acabado. Exatamente. Quanto tempo demorou para voltar a ser o que deveria ser. Assim, tudo isso. E então, venho seguindo nessa área aí e trabalho desde a época que eu estava ainda na faculdade de medicina, comecei a trabalhar na área de produção dos eventos esportivos. Então, fui para os bastidores um pouco. E aí, desde que me formei, eu assumi a diretoria médica de alguns eventos aí. Então, venho trabalhando com a diretoria médica, então faço planejamento, organização, todos os atendimentos das principais provas por aí. O pessoal que sai igual uns doidos, não se suplementa direito, não se alimenta direito. A gente pega de tudo hoje. E como foi essa transição de professora de educação física com assessoria, vou estudar medicina? Então, eu quando trabalhava com assessoria, né, eu fui chamada pelo Dr. Nabil para ir lá para o Dante, porque eles queriam começar uma pesquisa com maratonistas. Então, ele falou, a gente precisa de maratonistas, tal, não sei o quê. E aí eu sempre fui meio entrona, sabe? Meio metida. Aí eu falei, não, legal, pode deixar, eu trago os maratonistas, tal. Mas a parte de educação física é minha. Eu não sabia nem o que era, tá? Tipo, você fala assim, o que é seu? Eu não sei, mas eu tenho alguma coisa. É meu. Esse cartaz do trabalho que vai segurar a sua... É tipo isso, entendeu? Sabe assim, alguma coisa eu vou fazer. O que você quer fazer? Sei lá. Não, tá bom, fazer a avaliação dos maratonistas. E aí eu fui. E aí, então, eu comecei a viver o ambiente lá. Médico. O ambiente médico. De pesquisa. De pesquisa e tudo mais. Mas eu ficava no ambulatório, porque a gente tinha os maratonistas no meio dos atendimentos do ambulatório. Então, como eu falei, sempre fui entrona, deixa eu acompanhar o atendimento aqui. Que legal. O eletro, que legal. Eu já tinha uma noção, porque meu pai é médico, meu pai é cardiologista. Tá então, explicado. Eu já tinha, exatamente, contato, já sabia. E sempre gostei de eletro, sempre. Então, isso é legal, né? Eu brinco que eu comecei a aprender a medicina, assim, totalmente contrário, pelas alterações e do atleta e tudo mais, para depois voltar. E aí então comecei, a gente começou essa pesquisa em 2006. Essa pesquisa foi até 2010.
19. Nossa. Parou só com a pandemia. Então, Que legal. nós fizemos... Foram 15 edições da pesquisa. Das pesquisas. E aí fazia tudo, a bateria do antes e depois do Antes e atleta. depois da maratona. Então, a gente pegava a maratona de São Paulo, a gente avaliava um Não mês sei antes. se eu quero saber o que acontece. Tipo, será que é bom? Não, então... A gente fazia antes, um mês antes a gente fazia teste ergospirométrico, prova de função pulmonar, eletro, calorimetria, bio. A gente fazia tudo isso. E imediatamente após, 24 horas após, 72 horas após, 96 horas e depois 15 dias depois. E entre 96 horas e 15 dias, a gente refazia o teste ergospirométrico. Então, Nossa, que era legal. bem completo. Uma parte de sangue, assim... Muitas variáveis, desde sistema imunológico, genética. A gente fica ruim mesmo. Exatamente. A gente estudou isso, inclusive. Temos até vários artigos Fica ruim mesmo. publicados com isso, mostrando que a gente tem uma alteração no sistema imune, que ela, depois de provas longas, que ela pode durar até 30 dias. Nossa E que senhora. tem como a gente prevenir isso. Então... Não correndo, não fazendo a maratona? Não correndo, fazendo. fazendo a maratona, correndo, fazendo a maratona do mesmo jeito. Mas a gente tem alguns suplementos, a gente tem algumas formas de melhorar a imunidade para que não aconteça isso. Porque é uma janela de oportunidade, né? Para os bichinhos. Porque a nossa imunidade está mais baixa até 30 dias depois. Porque a gente inflama o corpo inteiro. Não só por isso, a gente inflama, mas a gente diminui as nossas defesas do organismo. Então, a gente tem uma alteração no sistema imune. E aí, principalmente pulmonar, e é onde a gente está mais suscetível. É justamente a gripinha que eu peguei. Exatamente. Justamente isso. Assim, até aquela história. Quem nunca pegou uma gripe pós-maratona? Quem nunca pegou uma gripe pós-meia? Então, principalmente pós-meia e pós-maratona. Então, Tem. a primeira vez que a minha primeira maratona em 2022, eu não fiquei ruim. Mas dessa... Então, provavelmente, seu sistema imune não tá legal. E aí, por isso que você foi Dessa infectado. vez o Valentim tá muito na escola, eu acho. Pode ser... Pode. Pode, provavelmente. Provavelmente ele tá na escola, ele tá trazendo os bichinhos, que se sua imunidade tivesse boa... você teria. Ele tá ok. Eu... Então. Tipo, socorro. Ele não fez a maratona, então. ainda bem. Só fez os 5K, né? Fez uns metrinhos lá comigo. Qual prova você fez? Eu fiz os 5 e os 42 agora. Maratona do Do Rio. Rio. Aí no 5, finalzinho, eu ainda peguei pra levar meu filho no final. O 42 aninhos, né? 42 eu falei, eu não vou ter perna pra vir. Tipo, Imagina mal pra tô carregar conseguindo. você. Sinto muito, espera lá. Não vai dar. Mas muito legal. E aí você foi estudar medicina em que ano? 2010. Ah, é muita coragem. E aí É fui. muita O coragem. projeto começou em 2003. Ela 2003 começou foi como quando eu comecei Não, sim, comunicadora entendi. física. Mas Exatamente. só em 2010 eu pensei que... Já foi. Não, aí 2006 eu E a fui pra, coragem? na verdade 2009, né, que eu comecei, mas 2006 foi que eu fui pro Dante, fiquei 2006 e 2007, continuei com pesquisa 2008. 9 foi quando eu fui para medicina e 12 mestrado, então eu fiz um mestrado junto com a Faculdade de Medicina e o doutorado junto com a Faculdade de Medicina. E teve como anular alguma coisa? Porque você já era Não? Só... Não tem, né? Nenhum parabéns, nada. Nada. Você é louca. Foi só isso. Foi tipo isso. E aí meu mestrado e meu doutorado foram pela USP, então, tipo, não é um mestrado e doutorado leve. Não é leve. Então, eu conjugava. Mas aonde tem a palavra medicina é igual maratona. Não é leve. Não, Exato. Mas a maratona foi tranquila. Não. não tem como. É exatamente isso. A mesma coisa medicina, mestrado e doutorado. Então, assim, tipo... Aí eu... Mas você não era os mãe três. ainda? Eu ainda não era mãe. Ah, Eu ainda não era mãe. temos Porque... se eu fosse uma mãe, acho que variável não ia... importante aqui. Não ia rolar, não. Hoje eu sou, e aí hoje eu vejo... Gente, Como mas que eu eu fazia faria? tanto mais Como coisa. que eu fazia? Como é que eu fazia tudo isso? Eu, quando trabalhava em 3 empresas, como que eu fazia isso? Ainda fazia faculdade. Eu não sei como que eu fazia isso. Hoje eu sei. Porque a gente faz a mesma coisa só na maternidade. Exatamente. 5, na verdade. Se você 4, você faz 5 só na É maternidade. isso aí. É o negócio isso. aí. Exatamente. E aí você... Quando que você virou mãe? No meio da faculdade? Final da faculdade. Na verdade, depois que eu formei. Então, bem logo no meu começo de carreira aí, tipo, que eu tava
foi quando eu... Vou trabalhar também e Não vou... vai. Não vai. Exatamente. Não, você não tá entendendo. Eu tive 3 dias de licença maternidade. Eu fiz maratona de São Paulo com... A Ana nasceu 15 dias depois. Nossa. O pessoal da Esconsol falava assim, Ana, pelo amor de Deus, ela não vai nascer na maratona, né? Eu, não vai, fica tranquilo. Mas você já trabalhando. conversei com ela. Eu tava ainda estava com a pesquisa e trabalhando na prova. Nossa senhora. Então, aí o Tadeu só falava, Com a barriguinha ela pequena. não vai nascer, né? A gente espera que... Eu não vai, já conversei com ela. Ele, você tem certeza? A gente não tem certeza de nada, Não, né? Mas certeza tá tudo é bem. forte, né? Certeza é... E eu não tinha muita barriga. Então, teve até atletas que falaram assim, nossa, falaram pra minha mãe, para meus assistentes, pros meus alunos, a doutora deu uma engordadinha, né? Ela tá com 9 meses de gestação, ela deu uma engordadinha. Ela deu uma engordadinha mesmo. Tem uma criança lá. Tem só uma criança dentro. Então, a Ana nasceu 15 dias depois da maratona. É Ana também? Também, Ana Sofia. Ai, E aí, tá com 7 anos agora. Ela já nasceu correndo. Já nasceu literalmente correndo. E uma semana depois, ela nasceu numa sexta. No domingo seguinte, eu tava trabalhando. Eu tava numa prova. O pessoal da produção olhava pra mim e falava, você é retardada, né? Quem trabalha com corrida, quem corre, é normal. Não, então Não tá é. bom, eu só tô no meu Isso eu acho ambiente. também. Tá tudo certo. E aí você tinha uma rede de apoio, ela ficava e... Sim, ficava com Você o pai, só ficava com os meus trabalhava pais. no domingo? Não. 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 Tem como. Não tem como. Aí já voltei consultório, já voltei... Trabalhava com ergometria na rede da asa. Então, assim, voltei pro alta na terça-feira. Sendo que eu estive lá na sexta. Nossa senhora. Foi pesado. Assim, início de carreira, né? Tipo assim, era um início de Foram carreira sem vários ser um início de inícios. carreira. Porque eu estava defendendo o doutorado, eu estava começando a carreira na medicina, mesmo, especificamente, e, ao mesmo tempo, eu estava fazendo uma transição da produção para a área médica. Eu continuava no meu ambiente, que era evento, estava tudo certo. Eu continuava com atleta, que era mais... Então... E como que foi pra... Você terminou, finalizou ali, já montou o consultório? Já. E aí já foi... Como que foi essa... A questão pra da você? pesquisa me ajudou bastante, né? Porque eu já tinha muito contato. Bom, por vindos das provas, por vindo das coisas, já me ajudou muito, porque as pessoas já me conheciam. E aí, na pesquisa, a gente já orientava, já, né, colocava. E aí, já tratava muitos pacientes. Então, muitos continuaram comigo. E aí, vem indicação de um, vem indicação de outro. Consultório é só indicação. Ai, que beleza, né? Então, Assim que é bom, né? aí... Tá tipo o nosso podcast. Tá que Começando zero. a vir, é só indicação. Tá isso vindo aí. bom. Mas é isso mesmo. E o boca a boca realmente muito bom. Faz efeito. E principalmente médico, eu falo. Eu tentei mudar, por exemplo, médico, nutricionista, as coisas, você acaba... É a confiança que você tem da tua saúde na mão de alguém. Exatamente. E aí você vai ficar mudando, e aí? Eu falo que médico tem que ter muita relação mesmo. Porque você precisa confiar, você precisa saber que a pessoa te entende, você precisa saber que, né, que ela sabe do que está falando e que você confie mesmo, né? Que você possa falar e que você queira falar. Então, eu acho que tem tudo isso, né? E você seguir a orientação daquele profissional, você também tem que confiar no que ele está falando. Você Muito. está enfiando dentro do seu corpo. É uma coisa que... E aí, né? E quando que veio a parte de fazer a especialização? É porque você já estava lá no Dante e aí falou, é isso aqui que eu vou fazer. Exatamente. Então você já entrou na medicina sabendo que você Exato. sabe fazendo. E como funciona nas provas, assim? Como que funciona o seu trabalho? Bastidor. Então, a gente começa bem antes da prova, né? Então, desde que, né, lançada a prova, desde que tem a proposta da prova, a gente tem que fazer o planejamento junto com a produção. A produção, ela programa posto de água, programa medalha, programa... A gente programa aonde colocar a ambulância, qual estrutura, quantas ambulâncias, qual equipe que vai atender, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos bombeiros, quantos socorristas. Então, aonde vai ficar cada um, como é a dinâmica. Então, a gente começa desde o início, junto com a produção, nesse planejamento. E, logicamente, também em conjunto. O que vai ter ali, como é que vai ser o percurso, como é que não vai ser, quantos K, é uma prova só, é um percurso só, horário de largada, com a previsão de pessoas e tal. E a gente vem, eu brinco que assim, reprogramando aí pelo período inteiro, né? Porque assim, é pra 5 mil. De repente, então, já tá com 10. Legal. Ou é pra 10. Agora, putz, mas acho que a gente não vai chegar em 5. Então,
a gente vai refazendo toda a programação, todos os ajustes conforme vai andando. Inscrição, divulgação, tempo. Então, a gente fica em cima de clima. Vai estar muito, muito quente. Então, a gente tem alguns ajustes. Vai estar muito, muito frio. A gente tem outros. Então, a gente sempre está preparado para os dois ambientes. Mas a gente tem que ver se não tem algum extremo. Né? Então, às vezes, acontece. Eu lembro que teve um ano no Iron que a gente estava super se programando porque estava uma previsão de frio. E aí, de repente, na semana da prova, assim, mudou totalmente o tempo. E, veio um mega de um calor. Tava insuportável o calor. Foi meio que recorde, assim, do período de calor. A gente falou, então, a gente tem que ficar muito em cima. A gente pensando em trazer, sabe, coisas para aquecer, tarará, tarará, e no final das contas... De repente, como que eu faço para desaquecer a galera? Era o gelo, era a banheira, era todas as coisas, assim, totalmente contrário. Que a gente tinha que olhar. Então, a gente fica muito atento a isso e tem que ir ficando... E as especificidades, né? Então, hoje a gente atende alguns produtores, né? E, de acordo com a produtora, de acordo com o tipo de prova, é um tipo de público. Então, muda muito. Todo 10K tem o mesmo tipo de atendimento? Não. Todo triatlon olímpico, né? Ou short tem o mesmo tipo de atendimento? Não. Depende muito do produtor. Por quê? Porque depende muito do público que aquele produtor atende. Entendi. Então, isso também a gente leva muito em consideração. Então, na Maratona do Rio, se eu não me engano, eram 13 ambulâncias, pelo que eu vi? Se eu não me engano, eram 14. E aí, como que funciona? Não sei, usou a maratona? Ambulância? Sempre usa. Maratona sempre usa. É muita. Maratona do Rio não é. Né? Eu tava ficou correndo lá em frente à tenda da Demil e vi passando as duas lá. Maratona do Rio não é nossa, assim, né? A gente foi pra lá porque a gente tava fazendo um curso da World Athletics que é pra diretores médicos. A gente acabou ficando com o pessoal lá, né? Até porque são amigos e tudo mais. Que legal. Então, a gente acabou conversando, mas a gente veio pra fazer um curso da World Athletics que é pra certificação de diretores médicos. Então, sabe, as majors, as provas que tem os selos bronze da World Athletics, tem que ter um diretor médico certificado nessas provas. Então, é um dos pré-requisitos a partir do ano que vem que vai ser obrigatório. Entendi. E nunca tinha tido um curso na América do Sul. Então foi o primeiro curso. Então, foi o primeiro curso para formar diretores médicos da World Athletics. E aí a gente então, nós temos a doutora Ana Sierra. Exatamente. Diretora, muito bem. Certificada e tudo mais. Então, a gente estava lá mais na observação. Eu falo assim, é difícil. Para quem trabalha muito ali com aquilo, né? É difícil. Porque, primeiro, obviamente, você não sabe a realidade do outro, né? Então, a gente não participa do planejamento, da organização. A gente ficou muito com o pessoal lá depois, né? Porque são conhecidos, depois, né, a gente já troca ideia, já é o mesmo ambiente e tudo mais. Mas, assim, é difícil. Eu brinquei que quando eu cheguei, eu era um peixe fora d'água no meu próprio ambiente, sabe? Ela tava se sentindo uma Dory. Totalmente. No meio dos peixes de prata, igual eu, tá vendo? Exato, era exatamente isso. Porque eu falava, gente... Não é prova nossa, então assim, não é aquele que você conhece todo mundo, porque a gente chega nas nossas provas, a gente conhece desde o cara da segurança ao staff, ao responsável por isso, então não é. Claro, a gente conhecia muita gente porque a gente faz prova no Rio também. Então, né, um ou outro, a doutora tá aí e tal, não sei o quê, doutora... Mas não como a gente conhece aqui, ou como a gente tem domínio das provas aqui. Aqui a gente tem domínio de tudo. Senão você se sentiu, na verdade, fora do controle ali. Porque... Exatamente. Aí, né, a gente falava, não, tá bom, calma. Meu parceiro, né, até que tava comigo, falou assim, não é nossa, meu. Tipo, por que você tá nervosa? Nervosa. É estranho, é muito estranho. E aí, ir pra uma prova, né, tal... Mas foi bem bacana. Eu acho que é sempre bom a gente ir em provas de colegas e tudo mais, porque a gente sempre tem que aprender. Por mais que a gente faz bastante coisa, sempre tem alguma coisa que alguém está fazendo que pode ser agregado, melhorar. Que às vezes a gente pode melhorar um processo nosso, que às vezes a gente pode mudar um processo nosso. Eu falo, vê tudo, desde coisas boas a coisas ruins. Tem coisas ruins para falar, putz, será que isso está acontecendo na minha equipe? Será que... Às vezes tá aí, eu não tô enxergando. Porque a prova é gigantesca, né? Exato. 45 mil pessoas. E eu falo, ver de fora é fácil, gente. Sim. É muito fácil. Reclamar sobre qualquer coisa, uma filinha, um negocinho, é muito simples. O episódio anterior agora foi isso. A gente falou sobre... Da minha participação na prova, que eu achei, inclusive, e ela ficou aí reclamando da prova. Mas é difícil. Eu lembro que teve uma prova específica aí e tal, que
teve uma chuva muito absurda e tudo mais. E aí acabou molhando os pertences de algumas pessoas de guarda-volume. Nossa Senhora. Gente, a produção, não sei o que. Mas não é que foi uma chuvinha. Foi um dilúvio, assim. Foi um negócio absurdo. Pra você ter uma ideia da gente de ter alagado o posto médico, da gente ter que reestruturar, se reorganizar na hora. Foi um caos, É o caos. pra todo mundo. É o caos geral, não é um Produção caos fazendo o máximo você que molhou tua possível. blusinha. Produção fazendo o máximo possível. Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo ali o negócio. O menino do gerador, de ter que desligar o gerador por ter perigo de, né, Sim. de colocar. Então, assim, e a gente se virando para aquilo, se virando com as coisas. Dando melhor. Todo mundo dando melhor. Aí depois, né, a gente vem dos comentários assim: ai, poxa, demorei para pegar meu pertence e eu tava molhado. Eu entendo, porque eu também ficaria chateada. Eu também não gostaria. Só que analisa o todo, né? Mas, assim, não só o seu. Caramba, eu tava com casos graves, entendeu? A gente tava com várias coisas, a gente tava todo mundo tentando dar o melhor. E, obviamente, a gente também, né, a produção, ela vai dando prioridades para as coisas, porque é pelo que De é mais acordo com risco, o né, o que é o pior, o que não é. Então, a gente vai fazendo isso, né? Vai estratificando, vai entendendo até para não gerar mais problemas. Senão aquilo que era grave passa gravíssimo porque atendeu um ok. Exatamente. Porque ficou lá pra tirar todos os pertences de baixo pra botar pra cima no negócio, mas aí aconteceu de cair alguma coisa em cima de outro, sabe, assim? E a realidade é que na próxima prova, provavelmente, eles já vão estar com isso mapeado e não vai ter esse problema. Exatamente. Nunca aconteceu. Só que exatamente, então tem que são acontecer coisas... às vezes. Exatamente, são coisas que são tão atípicas que às vezes Isso acontecem mesmo. que você realmente não está preparado para aquilo. Aí, depois disso, mudou o esquema de guarda-volumes, mudou o esquema de um monte de coisa dentro da prova. Que, Por causa daquilo. Por conta daquilo. Mas eram coisas que a gente nunca ia imaginar. Poxa, a gente já pegou prova, já pegou chuva, e muita prova. Mas aquele nível de chuva, nunca. É o que a gente tá vendo no Rio Grande do Sul. Eu vi até um rapaz falando, o Sérgio Sacani, falando sobre isso, até porque ele falou, tem muita gente que tá fazendo comparação com, acho que uma chuva que deu em 1941 Sim, e tal. teve muita comparação. Só que lá foram 20 dias de chuva, agora foram 3. Não tem muita comparação para se fazer, porque existem coisas diferentes. Então, a prova... Fora que a dinâmica tá diferente, eu falo, evento é evento, gente. É igual o Guilherme da Chelsea veio, né? E aí ele falou assim, as provas têm vida própria. Mas é exatamente isso. A gente organizou tudo e de repente ela acontece de uma maneira completamente diferente. Não, tá tudo perfeito, você acha que você pensou em tudo, Vem tudo um e mais um que pouco. Faz. Vem um negócio que você olha, não é possível isso. Não. Como eu não pensei nisso antes? Não, e que nem atendimentos. Não é possível que eu tô pegando esse atendimento, sabe? Assim, fora que é uma reunião de 4, 5 mil pessoas. E o Bruno Perini tem uma 10, frase que eu 15 gosto mil. muito, que é, 45. tem aquilo, então tem aquela frase que ele fala muito que se tu empurrar, se tu jogar um isopor no lago, ele boia. Se tu jogar uma pedra, ela afunda. Se tu jogar uma pessoa, tu não sabe o que vai acontecer. Se ela vai voltar e te dar um soco, se ela vai te derrubar na piscina. Então, assim, se ela vai te afogar. Exatamente. É uma pessoa. Imagina 4 mil, 10 mil pessoas. Exatamente. É totalmente imprevisível. Exatamente. E pra gente é exatamente isso. Então a gente tem que estar preparado para atender daquela pessoa que ralou, sabe? E tropeçadinha e ralei minha mão. Raladinha, joelhinho. Exatamente. Uma Caiu igual criança, né? Não vi a tartaruguinha e coloquei. Igual isso criança. a gente tem bastante também. Né? Aquela pessoa que vem grave pra gente. Uma hiponatremia, uma hipertermia, uma arritmia. Casos que têm risco de vida. Meu colega ficou ruim na Maratona do Rio. Saiu de lá, fez a prova lindamente. Saiu de lá. Nossa, fiz a prova sub-3. Sub-3 deitado na maca depois. Eu falei, pô, por que esforçou a natureza desse jeito, cara? E é isso, por isso que eu falo muito no consultório isso, que o mais importante é que nós, como médicos, a gente ensine vocês a se conhecer. E aí, fazer os planejamentos, se eu me conheço, eu consigo fazer um planejamento muito melhor. Porque, por exemplo, o sódio eu tenho que repor de 300 a 400 miligramas a cada 40 minutos, 1 hora. Tá, é bonito. Só que aí é uma pessoa que sua muito mais do que o normal. Não é. Então já Cada acabou. pessoa... 1 quilômetro, tô molhada. E aí e que não é normal pra mulher.
Eu sou demais. As mulheres, elas têm uma termorregulação um pouquinho menor do que a dos homens. Então, você já não vai entrar na formulazinha bonitinha. Provavelmente. Se não é Entendeu? normal já com a Nutri, realmente não vai ser normal no restante. Exatamente. Então, assim, tem que mudar. E aí você tem que se conhecer para poder fazer os ajustes. E, obviamente, ter profissionais bons e que façam todo esse alinhamento com você. E aí é isso. E tanto é que eu brinco, né? Quando eu dou aula em algumas pós-graduações, e quando eu dou aula para os meus alunos, eu falo, gente, pode ser, muitas vezes eu falo de prova, eu falo das ocorrências nas provas, eu falo tudo isso, eu falo, é o seguinte, pode ser que você nunca trabalhe numa prova. Pode ser que você nunca pise num posto médico numa prova ou numa ambulância numa prova. Ok, só que o seu paciente vai. Então, se Ele você vai voltar para você. Ou não. Ou não. E aí, então, se você souber o que acontece na prova, como se você souber como a gente trata e como prevenir tudo isso, você atende muito melhor o seu paciente, você cuida muito melhor. E ele volta mais feliz. Ele volta muito melhor, ele volta muito mais tranquilo. E aí eu ainda brinco, né? Pô, ainda facilita o meu trabalho. Ainda um paciente a menos no dia da prova. Exatamente. Aí eu brinco com os meus pacientes de consultório, eu falo o seguinte, ó, vocês já sabem, eu oriento, eu falo tudo mais. Não tem como vocês passarem. Passar no posto médico é pra falar oi. Aí eles brincam que eles vão pedir a bênção. Então eles passam no posto médico pra pedir a bênção, ou antes ou depois da prova, entendeu? E só. E só. E eu já falo. Eu brinco com eles, né? Se vier com uma perna quebrada, eu quebro a outra. Se vier com... Eles, nossa, doutora, não. Vocês estão proibidos. E qual foi o caso mais bizarro, assim, que você já pegou em prova, mais grave, assim? Grave. A gente já pegou parada cardíaca, a gente já pegou arritmias graves, hiponatremia, hipertermia. Assim, casos graves tem. E assim, não é... é raro. É raro, mas acontece sempre. Tá? E em todos os tipos de prova. Raro, acontece todo domingo. Tipo isso. A gente tem prova quase todo domingo, então quase todo domingo acontece coisas graves. Nossa, e tá vendo a gente que só tá ali correndo, não faz ideia de... Exatamente. Porque eu acho que eu só vi uma pessoa passar mal, assim, ser atendida da minha frente uma vez só. Então, eu vi. E a gente atende muito. E depois da pandemia, aumentou muito os casos. Ana, tava Covid. A questão não é essa. A questão é que depois da pandemia aumentou muito. Aumentaram alguns casos que a gente acha que pode ter a ver com imunidade, por exemplo, mais crises de asma graves, entendeu? Mais questões pulmonares, muito mais crise de ansiedade, então... Por causa que ficou muito tempo soterrado dentro de casa. Literalmente, e aí depois voltou. Volta com tudo. Volta com tudo, ou então as pessoas acabaram, para lidar com aquela questão, né, do confinamento, do isolamento, tudo mais, descontar na corrida, e aí isso também acaba sendo um gatilho para os atendimentos. Então a gente acabou vendo muita coisa, de verdade. Fora o pessoal que começou também, né? Porque daí teve uma galera que foi correr que não começou, e teve muita gente que usou como válvula de escape, então começou realmente a exagerar, e aí no exagero acabam acontecendo algumas outras coisas. Aí, né, o overtraining, ele leva tanto a arritmia quanto a hipertermia. E essas explica pro pessoal, porque a galera... Hiponatremia é a baixa de sódio. Então, o que acontece? Acho que todo mundo... Agora fala-se muito, né? A reposição do sódio, então agora tem cápsula de sal, agora tem os blogueiros mostrando as pastilhinhas, né? O gel com sódio, gel com isso, sódio, com aquilo outro e tudo mais. Então, hoje até se fala um pouco mais, né? Antes falava menos. Mas a gente precisa repor o sódio. Por quê? Eu perco o sódio no suor. Então, eu brinco, sabe? Como ver que eu perco o sódio? Sai aqui até no sal, assim. Você fica branco. Fica branco. Você olha assim, às vezes a camisa, o número de peito, tá branco. Tá branco. E aí, ou você faz isso aqui, arde o olho, né? O meu, assim, parece que eu passei areia aqui. Assim. Exatamente. Então, você perde. E aí, o que acontece? Você faz o quê durante a prova? Você toma água. Então, você repõe água. Então, eu perdi água e sal e eu só repus água. O que eu fiz? Eu diluí mais aquele meu sangue. Aí deu desequilíbrio. Eu diminuí a quantidade de sódio. Então, minha concentração de sódio diminuiu. E a redução da concentração de sódio, ela é bastante importante. E ela pode causar, desde redução de nível de consciência, ela pode causar confusão mental, pode até coma e até a morte. Então, assim, é bobo. Não. É grave, tanto é que é um dos principais causas de morte não traumática em eventos esportivos no mundo.
Então, essa falta de reposição de sódio, né? Essa baixa do sódio, é uma das situações que a gente tem que ter mais urgência em tratar. Tanto ela quanto a hipertermia são as duas situações que a gente tem que ter bastante urgência para tratar. E, por exemplo, agora nesse curso que a gente fez, é uma das coisas que eles mais enfatizam. São essas e a síncope, né? Que é o desmaio, enfim, perda de consciência e tudo mais. São as coisas que eles mais enfatizam dentro do curso como importantes para ter estrutura e procedimento, protocolo para E hipertremia? Hipertermia é o aumento da temperatura descontrolado. Então, assim, eu brinco, é uma febre, mas não é uma febre, tá? Então, Entendi. a pessoa atinge acima de 40 graus. E aí, com isso, nível de consciência, esquece. Então, muito de você conversar com a pessoa e a pessoa fala assim, eu fui até o 16. Não, a gente pegou você no 20. Tipo, a pessoa passou 4 quilômetros correndo e não tava mais ali, só tava o corpo realmente correndo. Ela não tinha mais... É o Phantom Running, que é a corrida fantasma. Caraca. E Nossa, aí... eu nem sabia que tinha um nome. Tem. Caraca. E então, e aí a gente tem que resfriar. Por quê? Porque tudo tem, isso lá da química, lembra? Tudo tem um pH ótimo, tudo tem uma temperatura ótima para funcionar. Eu lembro muito da bomba de sódio e potássio para me dar energia para continuar fazendo as coisas. Né? Era o que... Frase que eu gravei para escrever na prova, sabe? Essa é uma, mas a outra era, tudo tem que ter um pH e uma temperatura ótima para funcionar. Se sai daquilo, as proteínas tal, não conseguem funcionar e aí começam a dar problema nos órgãos e tal. Quais são os sintomas que... E agora eu me preocupei. Porque o que aconteceu? Eu passei na Nutri, voltei para ela para fazer as coisas direito, porque uma maratona não dá para fazer de qualquer jeito. É fato. Não dá. Eu tenho medo mesmo de... Eu tenho um filho para criar. Não, eu tenho que voltar inteira. Tem que terminar e no dia seguinte tem que voltar para brincar. Eu não posso ficar deitada lá esperando a vida. Não dá. Sim, mas posso falar, maratona dá problema, dá muito problema, porque é um esforço muito grande. Mas uma prova que a gente tem muito problema é meia. Porque o pessoal acha que meia é... Você correu 10? Eu fiz um longuinho de 12, quem faz 14. 10, quem faz 10 Faz 21. Não faz, não. Não é... A pessoa do 10 quer ir pro 21. A pessoa, quando vai pro 42, ela já sabe que tem que seguir uma ela, estrutura no de mínimo, treino, né? ela tem um pouquinho mais de consciência. O do 21... Porque vai ter que treinar. Exato. Sem treinar, ela não vai fazer os 42 O do 21 fácil. fez 10, aí eu resolvi, tava tudo certo, e eu achei que tava tudo bem, que dava. Um dia eu fiz A um galera treino de que fez 14, São Silvestre 16. 15 quilômetros, acho que 21 Exatamente. Então, assim, 21 meio que são os maiores recordes de atendimento. E foi acho que na maratona também, agora do Rio, foi onde teve mais atleta, né? 18 mil e poucos atletas. E aí acaba que também o volume é alto. O volume também é alto, exatamente. Quanto maior a gente, maior o E o mais relógio caótico. que o pessoal usa, ele é um vilão ou ele ajuda a monitorar? Essas informações, elas são mais ou menos precisas? Elas são boas. Se souber usar, elas são boas. O problema é que o pessoal não sabe usar. E aí o negócio não ajuda. Por isso que eu tô perguntando, porque... Não, porque vai ter vários parâmetros. Ele vai te mostrar batimento cardíaco, vai te mostrar vários... E aí... Sim, então, é onde eu queria entrar, já que você é cardiologista, né? Como funciona essa parte do batimento cardíaco? Funciona mesmo a marcação que está ali? Até onde a pessoa tem que se preocupar? Opa, bateu não sei quanto, é melhor dar uma segurada? Então, é assim, ó. O batimento funciona, tá? A gente sabe que, obviamente, os sensores de pulso, eles podem dar um pouquinho mais de alteração. Por quê? Por perder mesmo. Dependendo, eu deixo ele um pouquinho mais largo. Mais folgadinho. E aí acaba perdendo um pouquinho o contato com a pele. Nossa, eu tenho nervoso ficar largo. E tal. Eu também, eu não Nossa, consigo. tem que ficar fazendo assim durante a hora. Não Deus dá, é pai. É tiro pra correr. E aí, então pode haver uma perda. Quando tinha, né? Ou o pessoal que usa ainda os sensores de fita, acaba perdendo menos, né, por conta disso. Apesar de que as marcas estão melhorando cada vez mais os sensores, estão deixando cada vez mais precisos, né? Mas tem uma boa precisão. E tem um resultado legal. Quando eu devo me preocupar? Eu falo o seguinte, primeiro, óbvio, para eu saber qual é o meu padrão e quando eu devo me preocupar mesmo, o ideal é eu fazer um teste ergospirométrico. Fazendo um teste ergospirométrico, eu vou ter as minhas zonas de treino certinho, então eu vou saber. E aí, se eu tô num treino longo, por exemplo, que era para eu fazer em Z2, e aí eu tô lá, eu tô vendo que eu tô em Z5,
tem alguma coisa errada. Não era pra estar. Não era pra estar. E aí pode ser o quê? desde tô cansado e meu corpo tá pedindo socorro. Tô exausto, dormi mal, comi mal, tô mal. Então, entenda seu corpo que não é pra você estar nessa velocidade, não é pra você estar dessa forma. Então, você precisa descansar agir de uma forma diferente. Exatamente. Às vezes era só descansar. Às vezes era uma dormidinha básica, entendeu? Comer direito, sabe? Não beber. Exato. Então, às vezes, né? E são, né? Eu falo que assim, são detalhes. Sabe aquele detalhe bem bobo? Ter tomado um café da manhã direito. Ter jantado bem no dia antes do longo. Então, essas coisas. Essas besteirinhas. Então, isso é interessante pra mim. Não tenho um ergospirométrico, não tenho um teste. E aí, como é que eu vejo? Dá pra ir pelas zonas do relógio? Já que, sabe aquela história? Se eu não tenho nada, é melhor eu ter algo do que eu não ter nada, tá? Mas o que é o mais importante? Se eu já olhar os meus padrões, que é o que eu falo de se conhecer. Então, poxa, eu vou fazer uns longos, faço uns longos de 15, 20 e poucos, né? Tô treinando pra maratona, então tô ali naqueles longos, e aí a minha frequência tá sempre em média, vai lá, 140, 150, por exemplo. E aí, de repente, eu começo a fazer uns treinos, e aí no meio do treino dá uns picos de 170, 180 e volta. Isso não é normal. Pico tem um porquê. Tem um porquê. Pode ser uma arritmia, pode ser uma alteração. Sempre estava em torno de 140. Agora está em torno de 160. Opa! O que está acontecendo para ter aumentado tanto? Né? Então, eu falo que se conhecer o seu padrão faz muita diferença. A gente já conseguiu diagnosticar doenças de pacientes até, corredor, inclusive, porque a gente tinha todo o controle dela bonitinho. Ela estava com uma dor no pescoço, e aí foi até no pronto-socorro. O cara do pronto-socorro falou que ela devia estar com câncer. Nossa. E aí, era melhor ter visto no Google. Era melhor. E aí, final de ano, ela passou meio que se despedindo, assim, de todo mundo, porque ela tava com câncer e tal. E aí, no final das contas, era um problema na tireoide, uma doença autoimune na tireoide. E que acontece, mas ela estava, o que a gente chama de subclínico, né? Que ainda, se você olhar os limites de referência, estava dentro dos limites. Só que já estava completamente diferente do padrão dela. Não era mais ela. Não era mais ela. E aí, quando a gente olhou, e aí foi fazer os exames mais específicos, então, para uma pessoa que não acompanhasse ela há um tempo, e que foi o cara de olhar e falar. Que foi o cara. Vai morrer, você vai pensar em coisas assim, né? Absurdas, estapafúrdias, literalmente, tudo mais. Porque eu não conheço. Meu pai do céu. E aí, pra quem conhecia, então eu olhei e falei, tá fora do seu padrão, então você tá com alteração, tá, vamos fazer esse exame aqui pra confirmar, tal. Confirmamos, era isso mesmo, tal, tá ótima, maravilhosa, incrível e tá correndo super bem. Nada de câncer. Nada, tá maravilhosa. Então, assim, inclusive adoro ela e tá tudo certo. Mas, então, por isso que é importante a gente se conhecer. E ter um médico que nos acompanhe e que nos conheça. Eu sempre brinco, tenha um médico para chamar de seu. Por quê? Porque é o médico que te conhece, é o médico que sabe o seu padrão, é o médico que entende o que você faz. Então, sempre assim, pessoal da corrida, pessoal do esporte em geral. Cara, corrida, crossfit, triatlon. Tem que ter um médico que corre, pelo menos. Ou que entenda, sei lá, que seja da área. Você escolheu porque ela corre, né? Eu passei por N nutricionistas. Então. N. Bons, ótimos. Mas eles não corriam. Aí, eu tô com cãibra. Eu tô com cãibra. Todas as vezes. E fui trocando. Até quando eu cheguei nela e, magicamente, nunca mais tive cãibra. Aí eu falei... Porque ela não é só nutricionista. Porque ela entende. Exatamente. Ela entende o que tá acontecendo. Tanto é que eu brinco até com os meus alunos da medicina esportiva, né? Muitos, obviamente, gostam do esporte, vêm do esporte, né? Mas alguns que não são tão assim do esporte, eu falo... Pelo menos, então, vai trabalhar numa prova... Nem pelo dinheiro que você vai ganhar. Ou vai pelo que correr você pelo menos uma prova de 5 km para você entender. Se você olhar... se você for para a linha de chegada, se você for para a largada, para a linha de chegada, se você olhar o que chega na tenda médica, se você olhar como as pessoas chegam, você já vai entender muita coisa. Já vai mudar completamente. Não, assim, de tudo. De tudo. Então, vai chegar o feliz que cai logo depois, vai chegar o cara que já tá se arrastando. Vai chegar o cara que vai, tipo, ajoelhar no chão e pra agradecer, e você vai achar que o cara tá passando mal. E aí você ele olha... só tá agradecendo. Ele só tá agradecendo porque ele terminou a prova. Você já tá lá pronto.
Um O cara colega... tá agradecendo a Deus e a ambulância tá achando que ele tá indo pra Deus. Não, é mais ou menos por aí. Teve um colega que disse que... Até o Marcos da Maratona do Rio mesmo estava comentando que em um determinado momento, em um ano aí, teve uma pessoa que é muçulmano, ele terminou a prova e ele foi sentar e foi beijar o chão para agradecer a Allah e tudo mais. E aí que o pessoal achou que ele tava, né, que tava passando mal e tudo mais. porque demora um pouco a oração. E aí foram pranchar ele. Estavam levando ele pranchado, entendeu? Não, só... Por quê? Eu só tava rezando. Eu falei, por um lado é ótimo, né? Porque o pessoal tava super atento. Tava, Então, viu exatamente. que ele Tem que ver o lado tinha- positivo. que É. ele estava ao chão, então foi pegar ele ao chão. Ele só esqueceu de avisar que ele tava rezando. Mas a gente já pegou vários, assim. Às vezes chega e aí a pessoa Para do agacha. nada. Primeiro para do nada e agacha. E agacha. Então, hoje, né, a gente tem mais experiência, a gente já fica assim, né? A gente olha. Então, dá uns 2 segundinhos pra ver como é. Porque o agacha, se começa a tombar, é uma coisa. Se o agacha, levanta tal, e ainda normalmente saca o celular pra fazer selfie, é outra história. Então, a gente já fica bem atento a isso, porque antes a gente fazia exatamente isso. Abaixou, a gente tava levantando a pessoa na mão, assim. E às vezes a pessoa só tava agradecendo. Levanta. Era mais ou menos isso. Não, peraí, leito. Calma. Nossa, eu vejo bastante maratona, porque a hora que termina, o povo senta, ou teve cãibra, ou deita, estica a perna e... E vou te contar uma coisa. É a Meu pior Jesus. coisa Eu que não se tenho essa faz. moral. Não pode. Quando você termina a prova, você tá vindo de uma atividade prolongada Muito e tudo grande. mais. Então, você não pode parar de uma vez. Vai... Você vai continuar Não, e o pior, caminhando. né? Porque vai chegar no pórtico, dá aquele sprint ainda. Exatamente. tem Aí do nada, Para. Para. E aí a pessoa quer parar do nada. E aí, às vezes eles ficam bravos com a gente porque eles vêm pra tenda e aí eles querem sentar. Eu só tô cansada, eu quero sentar. E aí acha que é má vontade nossa quando fala, não senta, continua caminhando. Vocês não querem atender. Não, na verdade é porque é o seguinte, quando você senta, você parou completamente. Os seus órgãos, pra voltar ao repouso, eles demoram um tempo. Então isso pode dar um desbalanço e pode cair muito rápido a pressão. E aí sim Pá. você passa mal. aí você Aí deita, na desmaiado. verdade. Aí você vai deitar, você não vai sentar, você vai deitar, entendeu? Vai deitar capotado. Forçado, com a gente tendo que manobrar você. Então a gente fala, então muitas vezes a gente fica ali na linha de chegada e quando a gente vê alguém que tá, ou que quer sentar, ou que isso, a gente caminha com a pessoa ali, pede pra pessoa caminhar e tudo mais. E tem gente que fica brava. Tem gente que fala, vocês não querem atender. Não é que a gente não quer atender, ao contrário. É protocolo Isso no já fim. é o tá atendimento. atendendo. E esse Exatamente. é o atendimento. Esse Eu é estou o atendimento. cuidando de você, porque se você tá um pouquinho tonto, você pode ficar muito tonto. Se você pode desmaiar. Então, obviamente, a gente tem experiência, e a gente olha e a gente sabe o que realmente já está grave, para realmente, não, essa pessoa realmente ela não tem condição de continuar andando, você vai Já direto segura, pro leito, já- vai direto para deitar. Já vem aqui. Exatamente. Laçou, já era. Literalmente, né? Já vai no braço, e a pessoa é grande aqui, né? Então, assim, tem alguns que eu quero daquele tamanho, eu falo, vem aqui, e aí você vai carregando. A pessoa que é o põe dobro aqui. do seu tamanho. Só se joga. Mais ou menos isso, o dobro do seu tamanho, vamos lá. E tá tudo certo. E eu falo assim, só pra botar na maca, gente, eu preciso de ajuda, porque Pequenininho o rapaz aqui, né, ó. a pessoa é um pouquinho, tá um pouquinho desproporcional, mas tá tudo certo. Então, hoje a gente tem experiência pra isso, pra olhar e entender quem é a pessoa que tem que ser colocada num leito, quem é a pessoa que tem que eventualmente ser colocada sentada. Mas a maior parte das pessoas que vêm com essa sensaçãozinha de mal-estar, ela Só dela só dela continuar, continuar caminhando, já dá. esse mal-estar já passa. Porque é exatamente esse desbalanço de quando a gente termina a prova. Porque o que você vai fazer? Você passa a linha de chegada, qual a primeira coisa que você vai fazer? Parar o cronômetro, né? É. Caramba. O pessoal, tem gente que cai na linha de chegada. Mas que vai, cai segurando cai o Garmin. né? Ou fala assim, ou chega e pergunta pra gente. Eu parei o cronômetro. Não, calma, você parou. Calma. Ou não, você não parou, tal, deu tanto. Então, acontece isso. Não, gente, uma área médica tem de tudo. Quem vive aquilo não acredita e fala, não é possível. E, ó, teve um caso que aconteceu... Então, antes de eu ir pra maratona, a gente começou a fazer algumas mudanças na alimentação, porque eu não tava com ela, voltei e tal. E aí, teve um treino que eu sabia que ia pagar. Eu estava no segundo... Lembra o dia que eu comprei Falou. bala? Ah. Eu tava treino assim, tranquila. Não tava
arregaçando, não. Tava tranquila. Fazendo a rodagem assim. Deu o primeiro quilômetro, eu falei, eu não entrei em estado de flow, isso não é flow, não. Tipo, não é uma coisa boa. Porque uma coisa, às vezes, você tá no flow ali, não tá sentindo e tá indo bem. Sim. E aí literalmente eu falei, você não tá sentindo, né? Esse não o tá. ponto. E aí eu falei, eu não tô conseguindo parar. Eu não tava conseguindo frear o corpo. E eu fui 1 quilômetro sem conseguir. Eu não tinha mais controle sobre a minha perna. Eu achei aquilo. E tava sozinha. Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei a ver, eu tirei o óculos porque eu achei que o laranja era do óculos. Já tava. Gente, eu tava em Nárnia já. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso agora ir até. Parei e fui caminhando assim, até eu aterrissar. Acho que a alma tava saindo e eu fui puxando de volta. Assim, aos pouquinhos, falei, vem cá que eu preciso. E eu falei, julguei que fosse ou açúcar ou sal. No geral, eu falei, vou comprar os dois, como os dois, e é isso. Sal não vai ser, porque durante o exercício a pressão, principalmente a máxima, ela aumenta. Eu então, não sabia. Aí eu falei, mas eu... se você tivesse parado, essa paradinha no pós acontece, porque a sua pressão, principalmente a sistólica, tá mais alta, e quando você para, a pressão desce. E se você para direto, ela desce muito rápido. Então, aí sim. Eu não consegui parar porque eu nem conseguia. conseguia. Eu não conseguia. Caramba. Então, era mais fácil ser a glicose ou o sódio. Então, aí eu falei, aí consegui ir caminhando até. Comprei minha bala e continuei caminhando, porque eu falei, cara, não posso parar. Meu medo era parar e parar. Eu falei, vai que me rouba o celular. Tô na barra funda. A primeira coisa que vão roubar o celular é o Garmin. Se morrer, tudo bem, mas o celular. Mas o celular e o Garmin tem que ficar. Ainda mais se tava registrando o treino. Imagina eu registrei 3 treinos naquele dia, porque o primeiro eu parei, eu não lembro de ter parado o primeiro. Então, foi esse apagão que você tava falando. Eu falei, eu sofri exatamente isso nesse treino. Porque eu não lembro. Eu só lembro de ter feito 2. E quando eu fui ver, tinha 3 treinos. Eu falei, mas eu não parei 3 vezes o relógio. E aquilo ficou na minha cabeça. Como que eu vou saber quando é falta de energia e quando eu tô com falta de sódio? É bem difícil. Porque, assim, semelhante, né? É bem semelhante. Tanto é que, assim, tanto para hipertermia quanto para hiponatremia, que é o baixa de sódio, como também para a questão da exaustão mesmo, tudo mais, a clínica é muito parecida. Às vezes é um mal-estar, às vezes pode dar náusea, às vezes pode dar dor de cabeça. Então... Eu achei que tava drogada. A gente parecia drogada, juro pra você. Mas, assim, a chance... Tava muito quente? Não, então, é isso que eu... Tava um dia... A única coisa que aconteceu, né? foi a alteração da alimentação. Ela treinava sempre em jejum. Sempre em jejum. Com pouco carboidrato, porque tu fazia meio com uma low carb. Era bem low carb. E eu fiz a maratona do Rio 2022 em jejum só no sal. E muito de boa. Medo. Mas eram já 2 anos de adaptação no low carb. Não foi assim, fiz low carb hoje, amanhã vou fazer. Porque o pessoal foram 2 anos de adaptação. Só que agora é diferente. A gente tá treinando pra performance. É outra realidade. E performance não combina com low carb. Não adianta. Não dá. Eu já fui muito defensora. Eu falo, não dá. Low carb é legal, é interessante. Depende do momento. Sim. Não estou mais nesse momento. Não dá. E aí eu falei, vou fazer bonitinho aqui. Menina, bateu assim. Que eu falei, cara, eu não tô conseguindo ter um eixo. E eu falei pra eu treinar reto. Eu tava fazendo assim, eu saí do círculo da praça e comecei a ir no reto, porque eu não sabia mais fazer o círculo. E você, depois que você comeu a bala, melhorou? Melhorou. Foi assim. Você pode ter tido uma hipoglicemia, que a eu gente chama de até. hipoglicemia de rebote. Que é como você não estava acostumada a comer. Não tava, Quando exato. você comeu, o teu pâncreas acabou produzindo mais insulina. E com o exercício... Deu um pico de insulina. E baixou. E aí baixou demais, porque o exercício... insulina mais exercício captou todo o açúcar para dentro das células e aí faz uma hipoglicemia. Nossa, eu fiz uma bagunça. Exatamente isso, você fez uma bagunça. Mas assim, não aconteceu mais. Foi assim. Porque provavelmente, como você foi ajustando a alimentação, você foi... Continuei. Aí você ensinou o seu corpo como trabalhar de outra forma. Exatamente. Tinha uma energia, agora tem outra. Muda aí. Exatamente isso. Olha, calma, não tá faltando energia, entendeu? Porque você treinava, numa low carb, você treinava o quê? Gordura. Pois é. Não, perdi muita gordura. Não, muita perde, gordura. mas assim,
você não tem o glicogênio muscular. Você não tem glicogênio, que é a sua reserva do exercício. Então, você acaba fazendo com que o teu corpo faça o quê? Que ele fique sobrecarregado. Então, ele não entende. Porque, eu me sinto hoje muito mais... Eu termino um treino, recupero muito mais rápido. Exato, porque assim, o que acontece? Quando você tá low carb, ou não só low carb, mas assim, baixa com um déficit calórico muito grande, teu corpo, ele não entende que você tá fazendo uma dieta, que você quer emagrecer, que você quer perder gordura, que você quer melhorar. Porque eu quero melhorar a estética. Ele não entende isso. O que ele entende? É você que acha. Tá passando fome. Não, ele tá passando fome, vai morrer. Tá em guerra. Tá em guerra, vai morrer. Ela tá lá no deserto do Saara, passando fome, e quando você corre, você tá correndo dos leões pra sobreviver. É isso que ele tá entendendo. Então, e aí, assim, o que ele faz? Ele reage a isso. Então, ele se adapta. Então, durante todo esse período que você fez isso, ele se adaptou. Não tô nem questionando se é bom, se é ruim. Ele se adaptou ao que você estava vivendo. Olha, ela vive uma situação de baixa e ela tem gastos muito grandes. Então, eu vou adaptar o meu sistema energético a isso. Quando você foi mudar... E aí tem muita gente que fala assim, viu como era muito melhor? Porque eu não passava mal antes, passou agora. E passei agora, né? Mas todo o processo de mudança... Vai dar faz com que o corpo tenha que se adaptar. É fora do que ele tá acostumado. Ponto. Mas é fora do que ele tá acostumado. Sim. Falo, até a hipertensão... Na hora eu falei assim, eu vou mandar mensagem pra cá e vou falar pra ela, cara, aconteceu isso, eu fiz isso, a melhor coisa. Aí ela falou, deixa eu olhar aqui de novo. Me manda o que você comeu de novo. Aí eu pego... Ela falou assim, não, tá certo, realmente você devia estar numa adaptação. Aí ela falou, quantos quilômetros você comeu? Eu falei, calma, eu estava no 2. Ela, quando você terminou? Eu falei, ela devia ter terminado, né? Falei, então, acho melhor a gente parar. Pois é. Correndo, terminou o treino. Fiz 8 naquele dia. Fiz mais 6 depois. Então... Mas daí eu fui... Só que daí eu falei, cara, vou ver como que... Vou me sentindo, Se eu me sentir mal, eu só vou partir pra casa e é isso. Mas daí eu fiquei bem. Eu falei, bom... Então, tem adaptação. Que nem quando, às vezes, vem um paciente que tá hipertenso. Mas eu não sinto nada, eu tô bem, não sei. Mas tá hipertenso. E não dá pra deixar. E aí, eu sempre aviso que a primeira semana vai passar mal. Por quê? Vou baixar de uma vez a pressão. Às vezes 16 por 10, 18 por 10. E aí não está habituado àquele padrão novo. O corpo não está mais habituado àquilo. Então, o que o corpo vai fazer? Vai reagir àquilo. E o reagir àquilo, às vezes, são sensações de mal-estar. Eu estava melhor quando estava E aí pior. Tem gente que fala, exatamente, não, o remédio está me fazendo mal. Não, o remédio não está te fazendo mal. Seu corpo está se adaptando. Tanto é que antigamente... tinha algumas linhas, né, da cardiologia que diziam que o ideal para não dar sintoma é você ir baixando aos pouquinhos a pressão. Então tava 18 por 10, eu vou tentar baixar para 16. Para 16. Aí depois eu vou baixar mais um pouquinho. Para quê? Para a pessoa não sentir. Só que hoje a gente já sabe que isso prolonga o período que eu deixo a pessoa em risco. Então, é melhor pode não demorar para fazer isso. Então, exatamente. Já que vai sentir o sintoma, vai logo. Exatamente. Aí eu já explico. Falo pro paciente, olha, é o seguinte, primeira semana, a 10 dias, provavelmente você vai ter sintoma. Provavelmente você vai passar mal. Mas é normal. E se você tiver, antes de parar de tomar remédio ou qualquer outra coisa, me liga, me manda mensagem pra gente conversar. Porque aí, se estiver muito, muito insuportável, a gente ajusta a dose, a gente faz, vê o que a gente organiza. Mas não para de tomar. Porque já teve gente, a gente vê muito isso. Eu primeira semana, passei demais. Passei mal demais. Eu parei o remédio. E aí a pessoa acha que ela tá melhor, hipertenso, em super risco. E não tá. Então, e aí eu falo que por isso também é aquela questão da confiança do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, né? Você tem que confiar para entender que realmente... Aí você olha e fala, putz, tô passando mal mesmo. Caramba, ela falou. Tá. Aí eu até brinco, gente, é um período que... Não me xinga muito, vai. não faz isso. Aí eu brinco até, né? Porque eu e minha mãe trabalham no mesmo consultório. Eu falo, se você me xingar muito, mamãe tá do lado. Se você xingar ela, você pode encontrar com ela depois. E aí você vai ver quem você tá xingando. Então. Mas é um período de adaptação. E aí você precisa confiar mesmo em quem tá te tratando para entender que é um período mesmo de adaptação e que isso é o melhor para você. Mesmo naquele momento sendo... pior. É o momento, é o processo. Não tem muito o que fazer. O corpo precisa entender. E
Como que é essa parte? Eu fiquei curiosa de saber como que a gente não pega essa gripe pós-maratona. Ah, é verdade. Ela falou que Isso aí é pra mim. né? Então, você precisa melhorar a imunidade. Então, aí também parte de como você é no pré. Então, por exemplo, eu tenho muita rinite. Então, se eu já tenho muita Se você rinite... fizesse maratona, a gente tava lascado. Tava. Vamos tratar, então. Porra. Aí, eu vou, por exemplo, já tratar a rinite, não deixar. Porque uma secreção ali, ela já tem uma maior tendência a ser colonizada, ou seja, a vir bichinhos e colonizarem ela. Como é que tá a imunidade? Então, tô tomando alguns suplementos, ou dormindo bem, ou não consigo dormir bem, não estou conseguindo comer muito bem, então o que eu posso fazer com alimentação e com suplementos para colocar isso, para melhorar isso? A gente até conduziu há um tempo atrás uma pesquisa até com a própria Yakult, com probiótico, falando de probiótico, e mostrando que se você dependendo da dose, obviamente, tal, de probiótico. Vai o povo tomando 1 litro de Yakult. Não é isso. Calma, né? Não, e ainda açúcar. Tava outra não foca é era isso. ótimo. Não, calma. Mas que o probiótico, ele tem uma ação nessa parte imunológica e ele diminui o que a gente chama de IVAs, né? Que é a infecção de vias aéreas superiores, que é essa gripe aí no pós-maratona. Eu fiquei. E aí, normalmente, em torno de... Você tem que começar em torno de 40 dias antes da prova. Pra ter efeito, né? Pra Não ter adianta efeito. tomar pré-treino. Tipo, 2 dias antes da prova, eu vou começar a tomar. Tomei na sexta. Poxa, não deu diferença. Não fez diferença nenhuma. Por quê? Não Você fez tomou quando? efeito. Por quê, né? Não, então... Demora um pouquinho e tal. Então, a gente tem... E aí, depende, obviamente... da predisposição que você tem. Eu tenho muita rinite. Eu tenho E esses sinusite de repetição. probióticos podem ser aqueles de saquinho. Pode. Não precisa necessariamente ser o Yakult. Não. É que Entendeu? naquela época o pessoal veio, sim. né? Hoje em dia tem várias marcas Tem que diversas tem. marcas, tem diversas composições. E aí isso também é importante olhar, porque tem diversas cepas que a gente fala, né? De probióticos. Um probiótico é diferente do outro. Por isso que é Então, importante você ter um profissional. Exatamente. Tu não vai entender nem o que é cepa, que dirá o que é probiótico. E qual a diferença entre todos os que estão lá? eu vou pegar o que tem mais. É isso. Pegar o que é mais colorido. Sabe? Ou mais caro. Ou o mais caro deve ser o melhor. Não, o mais não. caro. Ou a marca que a blogueira indicou. Também E aí Ixi. vai. Ixi, aí cheguei. Cutucou Olha, agora. vou te vai. falar. Essa tem muito. Porque eu vou te falar, eu recebi lá em casa uma caixa de... O que era aquilo? Ih, meu Deus. Eu sei que são 2 suplementos que eu recebi. Antes de mais nada, eu peguei, tirei foto, mandei para a Nutri e perguntei: o que você acha deste rótulo? Posso trocar? Porque se ela falar não é ruim, eu vou pegar na marca e falar muito Desculpa, obrigado. Muito obrigado, mas... Não vou fazer. Se ela falar vai em frente, segue, vai que isso, ok, gente, essa marca chegou. Do contrário, não, porque se não é bom. Para um profissional avaliando, falando isso aí não é bom, não. Então, assim, não dá, entendeu? Eu falei, Mas- nós temos preferência. Obviamente, os profissionais, a gente tem uma preferência de marca, assim, que é o que a gente costuma mais usar e tudo mais que a gente vê. Mas não necessariamente outras não são boas. Então, às vezes eu passo o X para vocês e falo, recebi o Y. Mas você vai fazer Legal, uma é avaliação compatível, exato. de produto completamente diferente da avaliação que eu vou fazer. Exato. Eu tenho paciente assim, com vitamina D. E aí tem um paciente que, né, eu passei a reposição, porque estava muito baixa mesmo, muito, muito baixa. Não era nem assim, os níveis que o pessoal tá falando para deixar muito alto. Não, tava muito baixo mesmo, tava com deficiência mesmo. E aí, tal, ele ganhou de Uma marca suplemento e X. tal, a vitamina D. Posso tomar esse? Eu falei, olha, essa eu não conheço. E realmente eu não conhecia. Eu falei, tá bom, Testa, te ué. vejo em 2 meses pra gente ver se a reposição foi ok. Não, desceu mais. Nossa. Então, assim, Tinha um olhinho. não funcionou. Olhinho de soja. Aí ele, eu tomei. E assim, eu sei que ele faz tudo bonitinho, sabe? Doutora, eu tomei bonitinho, eu fiz bonitinho, a dosagem que você falou, tudo do jeito que você falou. Eu falei, Então, bom, sabe chegamos aquela à marca lá? conclusão que não rolou, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos a
Vamos ao que eu conheço aqui. E tal, tá tudo essa certo. lista, escolhe o que você preferia. E eu coloco, normalmente eu coloco umas 3 opções ou 4. Tem poucos remédios que eu falo, só tem que ser esse mesmo, porque aí são coisas bem específicas. E via de regra é quando a gente vai tratar doenças. Porque aí pode colocar em risco, e aí, dependendo de qual for, um genérico, uma troca, alguma coisa, pode dar uma diferença muito grande. E nas corridas, quanto tempo, em média, a gente leva para recuperar o corpo ao que seria ideal ou antes do Se for uma maratona, 15 dias. 15? Então tô recuperada, quase. Então o Wolverine da... 2 dias tu já tava bem, né? Não, dessa vez tirando essa gripezinha, eu não tive assim muita dor de cabeça e tal, também, né? Não, foram 3 dias depois que então, começou. Porque elas podem acontecer até 30 dias depois. Até 30 dias. Começou, mas assim, já melhorou bastante, não foi uma... Então, mas... e aí não é nem o sentir, porque muitas vezes, com 5 dias, você já está se sentindo muito bem, você já está ótimo. Mas as alterações hematológicas, que é no sangue, no coração e no pulmão... Então não é bom fazer o exame de sangue agora. Não. Tem que esperar um pouco. Não é bom. Tem que esperar... Eu sempre peço para os meus pacientes esperarem pelo menos 15 dias. Porque então senão o que você tá... que a gente tá vendo mentindo ali, no resultado, na verdade, tá é o resultado da prova. Tá relacionado à prova. Então, às vezes, uma anemia, que a gente sabe que acontece a anemia do atleta, uma alteração no sistema imune, uma alteração eu de anemia do atleta. É uma queda da hemoglobina que pode acontecer no pós-maratona. E aí, por uma hemólise intravascular, ou seja, por uma morte das hemácias dentro do vaso. E aí tem várias linhas, várias hipóteses, tá? Então, tem gente que fala que é por conta da inflamação, tem linhas que falam que é por conta do foot strike, que é tipo da batida do pé. Então, que aí tem quebra das hemácias. Tem gente que fala que é por radicais livres. Enfim, tem N linhas aí, exato, que falam sobre essa anemia do atleta e que ela realmente se recupera em torno de 15 dias depois. Então, aquele nível que você vai estar vendo ali não vai ser o seu... muito provavelmente falso. não vai ser o seu nível normal. O meu padrão. Então, eu tenho Exato. que esperar. Porque a Nutri pediu, eu falei, vou fazer. Ainda falei pra fazer hoje. Vou fazer... Então, não, agora 15 dias. Vou esperar. Espera 15 dias, depois você faz. Dentro desses 15 dias, o que você vai fazer, né? Daqui a pouco vem uma prova de 30 e depois vem outra de 21. Não, eu depois... faço antes, né? Pois é. Tá, meu padrão é esse. A questão é o planejamento. Mas é isso. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são de ultra, né? Então fazem provas longas. Né? A maratona é o treino. É o treino fácil, tranquilo, entendeu? É o treino de sábado. Então a gente faz programações e aí eu tenho tantos dias depois da prova, antes de tantos dias que a gente vai fazer para fazer a reposição e tudo mais, porque eu tinha muito problema de anemia desse atleta. Então... E perde tudo, performance, vida. Tudo, qualidade de vida, assim, absolutamente tudo. Então, e ele também gosta de doar sangue. Então, a gente ainda tinha que lidar com isso, porque, não, agora você não pode. Agora tudo bem, a gente tem um tempinho. Então, eu gosto de doar sangue. Faz um tempo que eu, inclusive... Verdade. Então, e aí tem que programar de acordo também com a sua programação de prova. Porque senão é um impacto pro corpo, dou pro outro. Você tá com e eu que vou precisar depois. Exatamente. É mais ou menos isso. Então eu falo, você tem que fazer bem. E é muito importante doar sangue, mas tem que tomar cuidado com o tempo que você tá. E tem uma prova agora que tá sendo divulgada, inclusive para a doação de sangue, né? E aí fica como, né? Porque daí tem um monte de maratonista que acabou de terminar a prova e já quer ir fazer a prova e a doação e tal. Calma, pessoal. Tem que estar recuperado e, assim, saber qual é seu estado. Porque tem gente que, não tem níveis normais, tem níveis bons e tal. Tranquilo. É mais tranquilo para doar, meio que em qualquer período. Mas tem gente que já tem as reservas da parte de ferro no limite. Porque já tem uma dificuldade de absorção, ou em termos de alimentação já não... Já é uma alimentação que não é aquilo. Exatamente. Não tem a suplementação que deveria fazer. Exato. Não, e às vezes, por exemplo, até a Nutri tá fazendo bonitinho, até tá com quantidade, mas você não tá absorvendo. Não dorme direito. Nem só isso, parte de inflamação intestinal. Geral. E aí você não tem uma absorção muito adequada. Então, não tem pra dentro. Mas eu consumo muito, eu consumo verduras verdes escuras, eu consumo carne vermelha agora, mas eu não tô... Então, não tá. Como que é o caso da mulher, por exemplo? Porque eu, desde que eu tive meu filho, eu coloquei o DIU.
E graças a Deus... Ai, meu Deus, o Gil não me trouxe mais a menstruação mensal. Que bom que você teve, porque tem gente que... É o contrário, É o contrário. Tem Nossa, até eu tive um uma aumento. sorte, invejem. Foi muito bom. E depende do Gil também que se coloca. Isso que aconteceu. Quando eu faço uma prova, pode ser uma prova de 5 km. Se ela for forte ou for uma maratona, eu tenho escape de sangramento. Porque você É a desbalança força? o organismo. A força geral que eu digo. Exatamente, é a alteração do seu organismo. Então a gente também tem maior propensão a ter essa anemia do atleta. Sim. Mulher tem muito mais propensão a ter anemia. Mulher em geral, não só atleta, tá? Já tem muito mais propensão a ter anemia Mulheres. do que homem. Por quê? Porque a gente perde Sangue. todo mês. Então, né, quem menstrua todo mês. Então, eu tenho a perda do sangue. Teoricamente, o ferro, pra gente ter perda, é com perda sanguínea. E o homem não tem isso. A mulher já tem. Então já... Desregula geral. Exato. E aí, muitas vezes, por estar mais inflamado, por ter o intestino mais inflamado, sabe aquela mulher costuma ser mais constipada do que homem e tal. E aí, tem umas interleucinas, né, que são umas substâncias que o nosso corpo produz, que são fatores inflamatórios. E que o exercício faz aumentar elas. E então, elas bloqueiam a entrada do ferro também no enterócito, que é a célula do intestino. Que beleza. Então, tem que tentar manter esse ambiente melhor, manter um intestino melhor também. Assim, eu acho que o intestino é extremamente importante. Eu não sou totalmente radical daquele negócio, intestino é mais importante. Não, mas ele também é importante. E é importante que eu tenha uma boa absorção dos nutrientes. Se eu não tenho uma alimentação boa, resolveu o quê? Exato. E às vezes eu tenho uma alimentação boa, mas eu não estou absorvendo. E aí? Por quê? Então eu preciso Tem que saber o porquê. tratar aquilo. É só pelo esforço? Não, é por uma questão genética, é por uma questão pessoal, uma questão de estresse também, é uma questão do sono. Então, o que está acontecendo comigo? E aí eu tenho que olhar aquilo e olhar quais são os meus padrões, quais os meus parâmetros, para poder programar o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Nossa Senhora. A gente acha que é fácil, não é? Tava tranquilo. E vamos lá, esse pessoal que faz... Eu tava até 10 minutos antes de você chegar, programada 2 maratonas esse ano. Estava programado. A que eu fiz agora, em novembro. Treinador... Não. Pode trocar. Já não tem mais. Então, vou fazer a meia em vez de fazer... Ela virou 21, em vez de virar 42. Ok, não tem problema. Sigo quem manda e obedeço porque tenho juízo. É isso que eu ia falar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele falou, está falado. Como que funciona? Porque eu fiquei pensando, inclusive, no caso do Hugo Farias. Nossa, você deve ter sido uma enxurrada pra você. Que fez uma maratona por dia. Porque, assim, de verdade... O dia pra mim da maratona é um dia mentalmente que eu tenho que me preocupar para não estressar a minha cabeça. Sim. Porque se eu falar um negócio assim, a minha prova já vai ser outra prova. E eu fico pensando, cara, eu me preparei 6 meses para fazer uma prova. O cara faz todo dia. Todo dia que eu me preparei 6 meses. Como que isso foi saudável, entendeu? Saudável assim, não foi. Saudável não foi. Ponto. Mas tem pessoas... e aquilo de E novo. ele nem corria. Essa é a questão. Esse é o grande ponto, Ele né? começou correndo em 2019. 2023 fez um negócio desse, sabe? Pra mim foi um... Já corria há 4 anos, não corria. Assim. Não, mas não fazia não maratona. fazia maratonas e tudo sim, mais. Eu acho que assim, né? Eu falo, sim, de paciente, olhando para paciente, tá? Então, eu tenho pacientes que já entraram em overtraining, treinando 3 vezes por semana. E pacientes saiu do padrão que... próprio. Exato. E pacientes que, com 7 vezes na semana, não entraram. Estavam muito Não dá melhor nada. do que os outros. Então, tudo depende de como tá. Aí aquilo, como tá o seu balanço, como estão, né, suas vitaminas, como tá seu organismo em geral. O esforço que você coloca. Então, assim, eu posso treinar 7 vezes, mas eu não vou treinar 7 vezes forte. Eu não vou fazer longo 7 vezes na semana. Não, nem lascando. Entendeu? E o problema da maratona, ele não é só o dia da maratona. Porque o pessoal fala assim, é maratona, o problema é o dia. Não, é o pós. Pra mim é o antes e o depois. Na verdade, é o período que você se prepara para ela. Porque no período que você se prepara para ela, são diversos estímulos, não é um É uma meia estímulo. maratona por semana, praticamente. E Daí aí, pra mais. Volumes altos, né? É um período de maior dedicação e tal. Então,
a maratona, o pessoal acha assim, é o dia da prova. Não é só o dia da prova. E isso a gente viu na pesquisa também, que muitas das alterações que tinham, elas não demandavam só do que foi a prova, mas sim de como ele chegou para a prova. E aí esse é o ponto. Como você chegou para a prova? Então, é o período que você se preparou, como você se preparou, fisiologicamente mesmo. Sim. Os controles que você tem. Então, se você me falar, Ana, você vê muito problema em fazer 2? Depende. Depende da pessoa e depende de como ela vai se controlar. Vou fazer 2, eu não fiz um teste ergospirométrico, eu não faço meus exames laboratoriais, eu não acompanho com o Nutri, eu não sei o quê. Não, de jeito nenhum. Olha eu aqui. Daqui a pouco ela entra embaixo da mesa. E aí, não. Agora, você faz um controle certinho, você faz ergospiro, você sabe qual é a sua zona certinha de treino, você respeita. Sabe o treino regenerativo? Sabe aquele Z1 que o treinador coloca? Uhum. Então, aquele que todo mundo fala, mas Ela eu não posso sabe, ela fazer não mais. Cara, é muito difícil é segurar. muito chato. É difícil segurar. É difícil, é Eu fui pro verdade. Quênia. Fiquei 15 dias lá. E lá, os caras, no dia leve, eles são leve. Ponto. Leve 4,40. Não, É mas que o leve é o leve deles o é- leve, O leve não, deles. o leve É. deles é 5,30. Que não é leve pra muita gente. Sim. Pra muita 5,30 gente. pra muita gente é pesado. É ritmo de prova pra É muita ritmo gente. de prova. Pra mim foi muito tempo ritmo de prova. E os caras, assim, que eles correm a 2,59, 2,40 e pouco. Então, quando eles falam 5,30, é 5,30, irmão. Não É tem boring essa, não. pra eles também. E aí eles. chato. Só que eles são muito regrados. No dia que eles faziam easy run, era easy run. E se você acelerasse, o coach fazia assim, ó. Pra você. No meio da corrida. Passava de motinho fazendo pra você, assim, ó. Aí eu falei, meu Deus. Aí você fala assim, eu tô controlando. E você não tá, porque uma coisa que o Ademir fala pra gente. A gente só sabe correr em 2 velocidades. Fraco e forte. A gente não tem A chavinha. a chavinha de ir virando, A sabe? consciência corporal, e aí eu falo tanto como médica como como professora, é uma das coisas mais importantes. E aí, como professora, até pra você melhorar a performance, se você tiver consciência corporal, de eu falar assim, agora 6-1. Agora 5-1. Agora 7-1. Ana, eu vou estar andando. 7-1. Agora 4-1. E você conseguir fazer essas mudanças, claro, vai mudar um pouquinho, mas que não seja, eu não falo 7, você faça 6 ou faça 8, entendeu? 7,10, 7,15. 6,50, né? Você É. tá ali, você tá margeando, tá tudo certo. Agora, 7, 8,5, você fala. Não, Aí é você 7, olhou, amigo. você olhou no Polar, você olhou no Garmin e falou, putz, não, tá, tem que acelerar. Aí você vai lá no próximo, você fez 6. Putz, e aí ficou, sabe? Foi igual o Ademir falou, olha, pra você está numa prova plana. Se o ritmo é 5, você vai variar entre 4,55, 4,50, 5,10. Se você variou 5,30 ou 5,30 e 4,15, 4,15, tu tá numa prova plana, tem você alguma já coisa errou errada. totalmente. Exatamente. É isso mesmo. Ele tá certíssimo, eu concordo Ele plenamente faz com assim, ele. pelo amor de Deus. E aí, a ergospirometria, o teste ergospirométrico, ele é muito legal, porque ele te mostra literalmente quais as suas zonas, Quero fazer isso aí já. como treinar em cada uma delas, qual tipo de treino você faz para cada pace seu, para cada frequência sua e tudo mais, como você se controla e você vê. É difícil, porque tem gente que você olha e você fala assim, olha, hoje, o seu pace, que seria o seu pace de maratona mesmo, fisiologicamente falando e tal, que você não vai quebrar de jeito nenhum, É tanto. é tanto. Ah, mas Por exemplo, eu consigo fazer. 6-1. Mas eu tô fazendo 5,15, Ana. Não, tudo bem. Você tá fazendo 5,15. Só que é o seguinte. Você vai ficar fazendo 5,15 e você vai bater todas as próximas maratonas. Lá no 5,15 você vai melhorar, talvez pra 5,14. 5,13, com muita sorte e muito mental na cabeça. Tá bom. Volta um pouco, faz os treinos longos. Porque aí você tá falando de uma preparação. Você tá falando de um macrociclo. Volta um pouco pro 6. Ensina seu corpo, muda as suas zonas. Elas mudam muito rápido. Em 1 mês e meio a 2, as suas zonas de treino já mudaram completamente. Se você treinar bonitinho em cima das zonas. Nossa Senhora. Então, assim, tive um atleta meu que a gente estava preparando ele para uma maratona. E aí ele falou, e aí tem alguns pacientes meus, por saberem que eu sou professora, né? Mas estou sem treinador, tal, me ajuda, tal, prescreve. Eu falo, gente, eu nunca fui boa. Eu não sou boa como médica, assim, não sou boazinha como médica. Eu sou pior ainda como professora. Então, até porque eu sempre gostei de performance. Então, né? É difícil. Eu gosto de brincar.
Então tá bom, beleza. Mas eu não costumo, hoje em dia eu não costumo prescrever, isso já faz um tempo. E aí, a gente foi, eu falei, tá bom, você quer? Tá, só que é o seguinte, você vai fazer um teste a cada 2 meses. Putz, você vai fazer um teste a cada 2 meses. Porque dali você sabe se ele tá seguindo ou não tá. E aí ele é muito controladinho, então aí ele mandava certinho. O pace que ele fez certinho, tal, o percurso que ele fez, se teve mudança de altimetria, o que ele consumiu, quanto de água ele consumiu, quanto de isotônico ele consumiu, todos os suplementos, sabe? Ele é muito organizadinho. E aí a gente fez o primeiro limiar dele, que é o que marca mesmo o tempo de maratona, tá? Quando a gente começou, né, no início, foram 7 meses de acompanhamento para essa prova específica. Ele estava em 10 por hora, ou seja, ele ia fazer a 6:1 a prova. Sim. Depois desses 7 meses, estava em 14. Nossa. Então, ele ia fazer tranquilamente, e o tranquilo a 14. E aí ele brinca, né? Ana, fiz amigos e perdi amigos no período de treino. É isso aí. Aí eu falei, por quê? Porque é o seguinte, antes eu treinava com todo mundo, né? O grupo a que eu galera. treinava, a gente sempre treinava junto no E pace era uma X. galera. E era no pace X. Era, né? No pace médio ali e tal, no que eu achava que tava bom e tava tudo certo. No início, você me mandou treinar mais devagar do que Aí tu fez eu tava amigo pra treinando. cá. Aí eu tive que fazer amigo pra cá. Eu tive que achar alguém que tava ali naquele pace, que começo. tava ali daquele jeito, pra treinar. Só que 2 meses depois, eu melhorei, mudou. Aí eu perdi aquele amigo de novo e eu tive que achar novos amigos. Eu achei novos amigos. Beleza, tá tudo certo. Só que 1 mês e meio depois, 2 meses que eu fiz de Melhorou novo, mais. eu melhorei mais. Então ele saiu de 10 por hora pra 14. O confortável dele era 10 por hora no início do processo. 7 meses depois era 14. Então, indo pra maratona com 14, tranquilamente. Ana, então era uma pessoa que tinha acabado de correr, nunca tinha corrido. Não. Já tinha corrido, se eu não me engano, pelo menos umas 6 maratonas. Já entendia como não funciona. era novatinho que nunca... Mas acho que ninguém que vai procurar você também é tão iniciante, né? Ai, tem. Eu tenho de tudo. Eu tenho de tudo. Aquela pessoa que tá começando a correr a primeira prova de 5K, ou que quer começar a correr... preocupado esse, hein? Então. Esse é bonitinho. Hein? Esse é bonitinho. Eu falo que eles são os melhores. Nossa senhora, eu na minha primeira prova 5K. O corredor mesmo, que já tá correndo, uma raça complexa. É porque já vem com vários vícios. Assim, e fala assim, Ana, eu vou lá, que assim, eu tô voltando, vou começar o macro agora, né? Tava de férias, não sei o quê, eu vou começar agora. Quando eu melhorar, eu vou. Não, pô. Mas eu quero que você venha tu vai sem começar você agora? melhorar. Eu quero que você venha ruim. Porque aí a gente vai acompanhar. Ajusta e te deixa bom. Porque em 2 meses, se você treinar 2 meses, você tá ruim agora. Se você treinar 2 meses sem ter os seus parâmetros, sem se conhecer, sem ter as coisas, você não tem vai melhorar norte. X. Se você treinar tendo tudo isso, você vai melhorar 2, 3X. Então, pra que você vai perder 2 meses da preparação pra isso? E, obviamente, também tem uma outra coisa, né? E aí a gente tá falando de performance, mas também tem a questão de saúde. A galera que quer emagrecer, por exemplo. Porque eu entrei pra emagrecer. Era 36 quilos maior. Era um negócio assim, preciso secar. Era só pra isso. Tipo, odeio correr. Não, tem muita gente que começa, né? Odeio correr, eu odeio aquilo, mas eu vou ter que fazer aquilo. Eu tava andando todo dia olhando pra... Nossa, 60 minutos olhando pra parede. Chegou uma professora e fez assim... Sabia que se você correr, você queima mais? Porque ela ficava me desafiando na academia pra ver se mudava. Porque era a mesma coisa todo dia. E tinha uma hora essa menina vai querer sair da academia. Basicamente, acho que foi isso que ela pensou. Aí ela, vamos fazer... E não vai melhorar nada. E, tipo, tava treinando comigo, né? Ela, vamos fazer aula de dança. Não danço. Era chata. Não faço. Vamos aula de jump, não pulo. Era várias coisas assim. Ela, pô, você sabia que correr... Você vai gastar mais calorias. Ela começou a... E aí foi onde começou aos pouquinhos, assim, até fazer a primeira prova de 5 pela academia. Legal. Foi bem legal, assim, porque era todo mundo incentivando. E depois já tinha 30 quilos a menos. Pô, você tem que coroar isso aí com a medalha. Tipo assim, pelo amor de Deus, você é outra pessoa. Foi nesse parâmetro. Isso é muito legal. Essa galera que tá... Só que a gente sabe que o processo de emagrecimento também traz outras consequências, porque o corpo não entende que saiu uma pessoa ali, né? Às vezes sai... Em mim saiu 2 filhos, praticamente. 2 Valentim. 30 quilos. Como que funciona? Eu quero melhorar, eu tenho que esperar para ter performance nesse momento? Não necessariamente. Na verdade, assim... primeiro, para emagrecimento, por exemplo, pelo teste ergospirométrico também. Eu tenho as zonas de maior queima de gordura.
Então, eu consigo te colocar, olha, treinando nessa velocidade, nessa frequência e tudo mais, é a zona que você mais queima gordura. É a zona que você se adapta melhor, adapta... Porque às vezes o cara tá fazendo essa um negócio que não queima já tanto, deixa ele teu tá se telefone matando. aí que as mulheres que estão ouvindo aí... Agora é a hora do pitch. As mulheres Mas- e os homens, meu filho. É. Querendo queimar as barriguinhas de Claro, chopp aí. né? Tem muito homem se Tem cuidando muito também, barriguinha de homem. chopp indo embora. aí, ah. Muito. Mas tem... Mas aí a e barriguinha de chopp, ela vai ter que cortar o chopp. Aí o cara já vai embora. a gente vai correr. Já foge. E aí, mas tem, na verdade, tem as intensidades certas. Eu brinco, às vezes a pessoa veio, eu tô querendo emagrecer e tal, e tô andando nessa velocidade. Aí eu brinco, tá bom, tá cansando perna. Tá gastando energia? Tá, porque mas você aumenta o Podia gasto. estar mais eficiente. Só que não tá eficiente. Você não tá gastando mais, você não tá melhorando o seu metabolismo, você não tá realmente mexendo na parte cardiopulmonar, metabólica. A gente tem hoje até um trabalho que a gente vai apresentar no Congresso Europeu, que é de uma interleucina 15, que é uma molécula também que a gente produz, que quem tem o primeiro limiar, que é esse marcador, tá, do treino longo, da velocidade de maratona, né, e de maior queima de gordura, mais alto, produz mais dessa interleucina, e aí mesmo em repouso, tem um metabolismo oxidativo, que é o metabolismo de gordura mais efetivo. Então, treinar nessa zona... Exatamente. Treinar nessa zona e fazer ajustes nessa zona são os melhores que você perde, né? Você tem um gasto calórico ali e você também gasta Depois. Depois, né? Que é a mesma coisa do unir a musculação, né? A musculação, Sim. você tem um ganho de massa muscular que faz com que você tenha uma taxa metabólica basal mais alta por ter mais massa muscular, que é um grande problema do corredor e para musculação. Eu amo. Mas Nossa, a maioria não gosto. foge da musculação. No Então, seu caso, tu tá precisando perder músculo, né? Tô com 5 quilos a mais de músculo que o necessário. isso para mim é assim, não bate, porque é o seguinte: eu tenho mais músculo, eu sou mais pesada. Se o seu músculo for um músculo forte, É forte. É forte. aí você vai perder força. E aí na Não, não subida vou. você vai subir como? Não, eu falei pra a gente vai só negociar a gordura. Então, gordura, ok. Vamos negociar a gordura. O meu músculo a gente não negocia, não. Não, a musculatura você tem que ter. E aí você tem que ter uma musculatura mais forte. Se eu tenho uma musculatura mais forte, ela carrega aquele peso que ela tá. É. Então, ela aguenta. E ela segura os impactos das articulações, ela te dá uma melhor qualidade de vida e tudo mais. Então, e muito melhor na performance. Numa subida. Quem tem força muscular, Que é o o que que eu te falo. faz? É legal. Eu pego o pessoal na subida. Exatamente. Por quê? O que 2 faz pódios você já subir? foi por causa da subida. É cardio. músculo, Não é Não é cardio que cardio. te faz subir. O que É te a faz pernoca, subir filho. É o core força aqui, ó. muscular, é core. Você já viu, durante o teste, né? Por conta do meu lado professora, né? Então a gente faz alguns exames, alguns exercícios lá que são de respiração também, então que dá para ver resistência e força de core. E aí eu observo também, acabo observando biomecânica. É. Não adianta, assim, né? Mistura os dois a professora ali. não sai de mim, ela Sai tá dentro. completo o teste. E aí eu falo já. Então, às vezes eu falo, olha, tá com fase aérea muito grande, ou tá batendo muito, tá batendo mais o perno direito do que o esquerdo. Então, eu já dou esse feedback na hora. E tem umas pessoas que elas começam o teste assim, beleza, tô lá. Normalmente eu peço pra apoiar, isso é uma coisa muito polêmica, porque tem gente que fala, mas eu só corro e tal. Só que aí o eletro, o que eu faço com o eletro? Eu não enxergo o eletro? Então, se eu só quero ver performance é uma coisa, mas se eu quero ver performance e eu tô fazendo um screening de saúde, eu tô vendo se você pode correr, se não tem nada, nenhuma alteração, eu preciso de um sinal de eletro bom. Então, eu acabo pedindo para apoiar. Então, a pessoa tá apoiada e ela começa assim. E, de repente, quando você vê, ela vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo... Você vê que a pessoa termina assim. E aí, com os ombros... E você vê... Aí a abdômen, dor, core... a dor no Tá igual o pescoço. esmigo. Não, abdômen, core, não tem, assim, totalmente fadigado. E isso em 12 minutos de teste. Imagina o que acontece durante a maratona. Como chega durante a maratona. Nossa senhora, chegou em posição fetal. E aí você... Total. E aí você fala assim, não, é raro e acontece sempre, toda semana no consultório, entendeu? Nossa. E aí fala, gente, precisa de resistência do core. Às vezes, mas eu faço muito abdominal. Ou precisa de força no core, você tem resistência. Eu fico 3 minutos na ponte, legal. Tá, e aí, carga no abdominal, você coloca? Não, Não, eu faço 100 abdômenes assim, sem carga. Você tem resistência, beleza. Você tem força? Não, você não tem força no abdômen. Então, são algumas coisas que a gente vai olhando e vai orientando também, eu vou orientando,
Que aí, ó, passa pro treinador para desenvolver. Então, vai sempre uma cartinha lá pro treinador, ó. Tá sem resistência. Tá sem resistência. Favor de desenvolver fulano. Igual a agenda do Valentim, né? É igual a agenda de escola. Exatamente. Os meus pacientes, eles saem com lição de casa. Aí, tá vendo? Então, todos os meus pacientes saem com lição de casa. Eles falam, eles tomam bronca. Se eles melhoram, eles ganham estrelinha. E eles saem com lição de casa. Carimbinho na mão. Quase isso. E tem alguns que falam, hoje eu vim pra ganhar estrelinha. Sabe que fez tudo certinho, né? Ou tem uns que já passam com meus assistentes e já falam assim, hoje eu vou vou tomar remarcar tanta bronca da doutora, eu posso ir embora só depois de fazer os exames. Eu já sei que eu vou tomar bronca dela. Então, a gente faz isso. E aí, então, são essas análises, né, que são importantes. E aí, a análise de força de core, de resistência de core, não é só uma coisa. E aí, diferença de massa muscular. Né, tem uma paciente minha que ela fala que eu sou bruxa. Eu falo, não, gente. Não, vários pacientes já me chamaram de bruxa, assim, tal. Eu acho muita maldade. Não, muita maldade. Porque, assim, eu falo, vocês me difamam, assim, né? E muitos na rede social. Então, umas coisas assim. Aí, um deles foi porque pelo teste, eu falei, olha, você vai fazer a prova no pace de 5h30, tá bom? Isso é o que dá pra você fazer, tal, mas não vou fazer estratégia com você porque você vem de um ciclo ruim, assim, tu tá quebrado. A esposa tinha ficado grávida, e aí ele não conseguiu realmente manter os treinos tão adequados, então ele não tinha consciência corporal pra fazer um split negativo, ele não tinha consciência corporal pra fazer uma mudança de pace, não tinha. Então eu falei, vai na batida, na mesma com batida. Feijão aqui. Exato. Que você vai terminar com uma média de 5h30. Beleza. Quando ele terminou a prova, ele mandou foto do relógio e fez assim, você é bruxa. Eu falei, não, eu só te avaliei. E aí depois ele fazendo uma live e tal, e ele falou, não, porque minha médica é uma bruxa. Eu falei, pô, você não fala, minha médica é ótima, minha médica é maravilhosa. Não, você vai, minha médica é uma bruxa. Pô, sacanagem. Ele cravou 5h30. Ele cravou 5h30 mesmo. Então, porque tá dizendo, pô. Porque é aquilo, teste né? Tá dizendo. E aí, então... O teste tem 12 minutos? Entre 8 e 12 minutos de esforço. É igual o teste no TAF da prova da polícia. Exatamente. Só E chega ao máximo mesmo. Aí meus pacientes falam, eu falo, ó, tem 3 sinais, tá? Tô bem, tô cansando, já não aguento mais. Deu. Questão dos já não aguento mais se eu ver que você consegue mais, se eu ver que a sua biomecânica tá boa, se eu ver que você tem mais coração e pulmão, eu vou falar. Só você que tá fazendo assim, eu vou fingir que não vi. Eu viro. Sabe aqueles macaquinhos? Eu não ouço, eu não vejo e eu não falo. Não, aí eu falo, vamos lá, você consegue mais um pouquinho. Vamos aguentar mais 30 segundos? Vamos mais não sei o quê? E aí, a gente vai... Porque eu tenho que levar o máximo. Eu tenho que saber realmente qual é o teu máximo pra gente poder programar e pra poder fazer o melhor pra você. Tanto em termos de saúde, pra eu saber que realmente não tem nada, que você tá... às vezes a pessoa tá indo pra performance e tá toda lascada. Exato. Tem arritmia, tem não sei o vai que. Vai chegar uma hora que a conta chega. Exato. E aí, por outro lado... chega na prova pra ela ainda. Exatamente. Outro dia eu tava numa prova e aí fui atender um paciente e tal e entrou uma... Ela falou... Nossa, é a Ana. Eu só ouço assim, porque eu tava atendendo, né? Eu só ouço, é a Ana, tal, não sei o quê. Não, tal. Não. Aí eu falei... Aí eu virei, oi, tudo bem, então. Fez um teste comigo porque ela foi indicada pra fazer uma avaliação de broncoespasmo induzido pelo esforço, né? Que é como se fosse uma crise de asma, que é só pelo esforço. Isso acontece muito também. Aí, tal, e ela tinha várias crises, tal, e tinha feito uma prova de função pulmonar, que é o básico para você diagnosticar asma, e ela não tinha conseguido diagnosticar, porque era só pelo esforço. Ela tinha que correr e fazer Exato, que é o que a gente faz nesse teste para esse diagnóstico. E aí a gente fez, tal, não sei o que. Aí ela falou, e aí, como é que ele tá? Tal. Eu falei, não, tá assim, 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 tal. Ela é médica também. Aí falei até alguns termos técnicos, aí ela falou para um outro, não, ó, ela que fez meu teste, eu não, sabe, o remédio que eu tô usando, a bombinha e tal, não sei o que. Então, não tá tendo mais crise porque foi ela que me diagnosticou e tal. Aí, falei, e aí, como é que tá? Tá tratando direitinho? Ela... Então... Não tô tendo mais crise como eu tinha, Ana, mas se eu te falar que eu tô tratando direito e tal, não sei o que, mais ou menos. Tal. É aquela sensação de melhorou um pouquinho, já frouxou. Você quer 2 pacientes sem vergonha? O asmático e o diabético. São os 2 pacientes mais sem vergonha. Reduziu, largou. Reduziu, não tá sentindo nada, né? Minha tia foi exatamente isso. Foi mesmo. É isso. Minha tia é diabética. Aí, eu tô bem.
Não, então, quando eu entrei na low carb, que eu tinha muitos problemas de pico, e ela tinha os picos contrários, assim, porque a diabetes dela é de 27 anos. Não é um negócio de... E aí ela começou a seguir... Quando eu chegava, você olhava os rótulos das coisas que ela comprava, eu falei, tia, isso aqui é açúcar. Não, mas isso aí não tá escrito que tem açúcar. Eu falei, então, o primeiro ingrediente é maltodestrina. Maltodestrina é o primeiro ingrediente. Maltodestrina. Amido, sabe? Aí eu falei, ó, eu acho só de você seguir comida, Sim. Joguei as coisas dela fora mesmo, e ela fez só comida, só segue a comida. Nenhum médico que ela tinha passado, nenhum, mandou ela trocar o que ela comia. Nenhum. Mas provavelmente deram vários medicamentos pra ela. Não, eu tô tomando esse achocolatado. Tudo bem, tudo bem. Não, Então, não tá. Teve uma consulta que eu falei pra ela, eu falei, quando você tiver e a médica perguntar o que você fez, você pode me ligar. Eu vou falar pra ela o que você fez. Você comeu comida. E assim, se tiver com fome, você pode comer um pão integral. Aí eu falei, que pão integral é esse que você tá comendo? Por que você não faz assim, sei lá, um ovo, um negócio diferente? E aí foi assim, sem fazer uma atividade física, 0. Agora que ela tá na academia, 1 ano e meio depois. Mas 0. Foram 13 quilos a menos ao longo do ano inteiro. Então. E não foi os quilos, né? Foi diminuindo. E foi diminuindo. E aí melhora muito. Aí saiu, ela tomava 40 de insulina. Então. Agora toma 13. Eu tava com um paciente meu que a gente tava. Quando ele descobriu a diabetes, tava com 32 de insulina. E agora a gente baixou pra 16. Então. Aí ela foi diminuindo. Aí a médica virou pra ela e falou, o que você fez? Falei, mostra pra ela teus pratos. Por que ela fazia? Ela começou a compartilhar comigo quando fazia. E era assim, comia o arroz, feijão dela, tal, não sei o quê. Mas ela comia de manhã. Falei, tia, com iogurte. Não tá fazendo. Comprava granola pronto. Faz a porra da granola. Tu tá aposentada. Mas granola é ótimo. Mas só que aí pega aquela com açúcar. Açúcar mascavo. E não, açúcar com não granola. Que, por não exemplo, granola com a açúcar. gente que tá treinando e não tem nada, às vezes é até bom. Um açuquinho, um negócio assim. Mas ela não podia, sabe? Bom, e tem outra coisa. Uma coisa que eu falo é assim, a gente precisa orientar o que é o melhor. Falo, 100% não dá. Principalmente esse tipo de paciente não vai aderir. Se eu falar, você não pode comer nunca mais um chocolate, ele vai sair e nunca mais vai voltar. E ele vai sair, vai comprar um chocolate enquanto saiu de lá. Exatamente. Pra descontar a raiva do que eu falei pra ele. Entendeu? Então, assim, não. Então, não dá pra ser. Não posso falar, você nunca mais vai comer um chocolate, você nunca mais não sei o quê. Não pode de jeito nenhum e tal. Mas assim, tá bom. Então, vamos fazer alguns acordos. Então, o chocolate vai ser, uma vez por semana e esse tipo de chocolate. Vamos isso. Quando você comer o chocolate, você vai comer isso aqui também. Sabe? Aí... Pra dar uma melhorada na vida. Exatamente. Uma limpada na vida da pessoa. E aí a gente vai melhorando os hábitos. E aos poucos a pessoa vai melhorando o hábito. Que nem... outro dia me perguntaram assim, né? O que você acha de bebida e performance, bebida e corrida? Eu falo... Gente, então, assim... Tá, influencia. Tá? Óbvio. Você tem uma perda? Tem. Tá, tem outra... Tá. Mas assim, se eu chegar para todos os meus pacientes... que não são performance, né? Que não são atletas de elite. Eu tenho vários pacientes que são atletas de elite. Eles... tem muito o que negociar, né? Você tá num ciclo para uma prova importante. Sim. Basicamente, não nem falar, é o ajuste de miligrama, cara. Agora, para uma pessoa que tá correndo e tal, mas tem vida, né? Eu brinco assim, tem vida pessoal, tem vida... Eu ainda tenho. Eu vou chegar e vou falar, não, você nunca mais vai poder, tomar um vinho com seu marido, porque... não dá, senão você vai perder a performance. Você vai falar, tá bom, Ana. Talvez você faça 1 mês. Talvez você faça 2. Vai chegar uma hora que tu vai abandonar. Você vai mandar o vinho pro inferno e eu também. Junto, entendeu? Você vai mandar o vinho goela abaixo no gargalo. E aí, tá tudo bem. Então, assim, eu falo que tudo é o que cabe pra cada um. Qual é o objetivo de cada um e pra quem eu tô falando. Então, não tem certo pra todo mundo e não tem errado pra todo mundo. Né? Claro, aí depende. Por exemplo, aí é uma diabética e tal. Não, e era feia a situação, sabe? Então. A nossa preocupação como família, porque ela tinha uns picos de hipoglicemia. Nosso casamento, ela foi embora... No nosso casamento, ela não conseguiu... Ela assistiu e então. Começou a passar mal. E aí, ela mora numa casa que tem uma escada. E se ela tem um pico subir na escada? Ou lá em cima. Ou lá em cima. E entendeu? cai. E acabou.
Aí eu falei, aí já é uma senhora. Aí quebra um fêmur. Aí você já começa toda aquela... Não, bate a cabeça Desgraça, e sabe? vai Claro. direto, é isso mesmo. Acabou. Aí eu falei, você gosta de viver assim? Agora, vai pra academia. Então, Porque viu que começou a melhorar. Viu que emagreceu, sem fazer nada. E se fizesse? Sabe, começou assim. exato. E aí você começa a evoluir. Então, eu sempre falo, é isso. Não dá. Tanto é que, para os meus pacientes, eu não sou totalmente radical. Porque eu acho que a gente Só tem uma que bruxa. entender. Só uma bruxa. Só um detalhe. Mas não dá para ser radical. Não pode nunca. Não dá de jeito nenhum, entendeu? É difícil. Não dá. Pra dificultar a vida da pessoa que já tá difícil. Né? Exato. Então, assim, o que eu posso fazer para que a gente consiga deixar a pessoa mais segura possível e, ao mesmo tempo, não fazer algo que seja viável, fazer algo que seja plausível. Senão não adianta. Senão eu não vou conseguir ajudar. Tem situações que são mais graves. Tem que Drásticas. tomar esse remédio, que senão você vai morrer? Sim. Entendeu? Você tem uma arritmia gravíssima e não quer tratar. E quer correr. Não dá. Não, então, amigo. Né? Aí, assim... Avisa nós pra gente ficar com o convênio funerário lá, esperando e você tá tudo chegar. certo, entendeu? Já faz uma previdência, sei lá, já faz um seguro Faz o seguro de vida pro pessoal. né, e tal, e tá tudo certo. Então, tem casos e casos. Mas, via de regra, não dá pra ser, sabe? Tem que somar na vida da pessoa, né? E Não é o que eu dificultar. falo, você faz um mês, você faz 2 meses, depois você não faz mais, entendeu? É isso aí. Então, é isso. Muito bom, gostei muito. Pra gente caminhar pra gente finalizar, nossa, gostei bastante. Foi quase um individual. Foi, eu percebi que foi, tipo, tu Foi usou trazendo- bastante, né? foi trazer um individual. Mais legal. um pouquinho, ela liga aqui o exame e tu começa a já correr, E né? a gente vai conversando. É, então. Ainda não pode, não faça os 15 dias da prova. É, Só por verdade. isso. Tá vendo? Mas deixa primeiro as redes sociais, como que as pessoas te encontram, os corredores que ouvem aqui. Já deu pra entender que é importante. Pra mim já foi. pra Nossa, mim acho que foi esse é um dos episódios mais importantes para os corredores ouvirem. Eu acredito que seja, porque no geral, organização, história do Sim, pessoal, ok, sim. mas pra entender Esse acho que é um dos que mais gera valor, porque as pessoas têm que realmente ficar conscientes dessa eu situação. não tinha consciência de várias. Sim. Então, Várias a gente não coisas sabe. aqui. É Não exatamente sabe. isso, não sabe. Não sabe, aí você tá acontecendo, tá achando que é normal. É só isso. Ah, acontece porque eu tô fazendo esforço. Não. É porque tem um Já parâmetro me errado. aí. falaram que também aconteceu com outra pessoa, então tá tudo bem. Nossa, você não teve cãibra? Por que você não teve cãibra? Às vezes tem uma explicação aí clínica boa. Você é bom nos seus antes aí e nem sabe. Então, muito bom. Como que as pessoas te acham chegando na tua clínica? Então, meu Instagram é doutora Ana Sierra, que é o DRA Ana Sierra, tá? E aí por lá pode entrar em contato e aí a gente marca direitinho, eu pego no pé, eu brinco que assim, passou pela porta, eu coloquei um chip, tá? De controle. Então, assim, depois meus pacientes falam, nossa, encontrava pela rede social e tal, porque às vezes fala assim, não, eu não tô bebendo, eu não tô isso, eu não tô emagrecendo. Eu olho e falo assim, Olha o print aqui. você esqueceu que eu tenho você e seu marido na rede social, né? É, é. gente, Instagram hoje em dia denuncia muito. Denuncia. E seu marido, ele não tá bebendo sozinho e nem com outra. É Então, contigo é mesmo, com é. você. Então, aquele vinho é aquele, tá? Ou aquela comida. E, então, a gente controla. Ou, né, você não contou que você ia correr uma prova e aí quem você encontra na linha de chegada? A sua médica. Você tá correndo. Você aqui! Você vem sempre aqui! Oi, doutora, tudo bem? Então, alguns já sabem, alguns não sabem, né? É isso aí. Então, assim, e aí é isso. Então, pode encontrar lá e aí a gente aí já direciona para marcar e tudo mais, para fazer o controlezinho aí, num geral, né? Tanto da saúde, ver se tá tudo certo, tudo ok, como dar uma otimizada, uma melhorada na performance. E um recado da doutora para quem tá ouvindo. Acho que assim, acompanhamento médico, nutricionista, tal, é extremamente importante. Treinador também, gente, não dá. A gente estuda, falando como treinador, a gente estuda pra Faz caramba. muita diferença. Pra saber o que faz, entendeu? Então, não é à toa que pediu aquele treino leve ou aquele treino forte. Não, os treinadores, via de regra, sabem o que estão fazendo. Então, né,
tenham um acompanhamento, deem valor a isso, ouçam os profissionais e confiem. Se você passou a não confiar, você achar que aquilo não tá muito legal, então Sai procura fora. outro. Sai fora. Né? Procura outro que você confie mais, que você entenda melhor. Tá estragando o trabalho do cara e o seu. Exatamente. Se o treinador tá falando isso e você tá achando que não tem nexo isso, então ou conversa com ele e fala, acho que não tem nexo, por que que é isso? E tenta entender. Baixa o né? egozinho. Exato. É. Ou então fala, meu, tudo bem, olha, tô com você, mas não tá legal, acho que agora não é o meu momento com você, então eu vou agora aqui e tá Isso tudo aí. certo, né? E médico a mesma coisa, e eu falo, tem um médico pra chamar de seu, né? É isso aí. Que aí vai te conhecer, vai te acompanhar e vai literalmente saber. E o pessoal do esporte, obviamente, gente, pelo amor de Deus, o pessoal do esporte é muito diferente. Tem muitas alterações. Tem Nossa, paciente nem que me chega fale. pra mim de médicos tradicionais, né, que não são do esporte. Nossa, o médico falou isso, eu tô desesperado. Não, calma, isso é do exercício, isso é disso. Nossa, uma vez. Lembra Então- quando eu tava com uma dor no pé uma vez? Lembro. Não, foi no quadril. Não, foi... Eu não tomo remédio porque Não, não você tem chegou a problema. ter... Foi, Ah, foi tá. no quadril. Fui no médico. A dor começou a ficar muito chata. E eu falei, cara, acho melhor ir ver. E aí, falei, vou passar no pronto-socorro, tem um ortopedista lá e vou ver o que ele vai me falar. Sim. Ele olhou pra mim, era um senhor, olhou pra mim, você corre? Tipo assim, não fazia ideia do que eu tava fazendo. Aí ele olhou e falou, você vai ficar 13 dias sem correr. A minha maratona era em 13 dias. Eu olhei pra ele e falei, eu não vou não. Tá bom, tchau. Ele não, você tem que ficar sem correr. Ele tinha tirado um raio-x, não tinha nada demais. Aí ele falou, não, que isso aqui pode ser muscular. Eu pensei, com certeza é muscular, deve ser mesmo. Aí ele me deu Miosan. Eu não estou acostumado a tomar remédio nenhum, zero. Você Não tinha. chapou, no dia seguinte você parecia um zumbi. Não, eu não conseguia falar. Não conseguia falar. A minha língua não levantava. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu falei pra ele, eu não consigo, eu acordo, quero dormir. Não parecia que tava drogado. Aí eu falei, eu não vou tomar isso aqui. Eu não dava pra seguir. E quando for, você tem que explicar, né? Olha, eu vou te dar um relaxante muscular, vai acontecer isso. Eu já sempre falo, olha, não tem nada pra fazer no dia seguinte, aí é o Então, dia que você vai tomar, tal. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia olhar pro computador, eu fazia assim, ó. Eu falei, eu deitei e dormi na mesa do escritório. Era só eu e ele trabalhando e eu dormindo. Porque eu não conseguia. E aí, minhas tias, minha família toda é obesa. Eu tomo 2. Eu falei, impossível. Não dá pra tomar 2. Aí eu falei, não é Quase morri possível. com um. Porque existe essa diferença. Exatamente. Então eu sempre falo, vai para um médico relacionado a esporte, tal. E Não se aventurem. e se conheça. É importante que vocês conheçam, porque a partir do momento em que você se conhece, você Esses sabe o que é exames normal aí, pra você e o que Eu não fazia é. ideia, por exemplo, que dava pra fazer entre as zonas. Imagina. Deve ser Nossa senhora. Olha que E horrível. faz muita diferença. Não, você me aguarde. Por favor. Me aguarde, estarei lá. Muito bom. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer imenso. Para mim foi assim um episódio muito especial, de verdade. Eu aprendi muito. Que bom. Obrigado Muito- pelo espaço também. muito bom. Contem comigo para o que precisar. E a gente pode se encontrar, além do consultório, também numa linha de chegada. Boa. Aí. Deixem, se vocês tiverem perguntas depois, que eu repasso para a doutora. E se vocês tiverem elogios também. Não vem para criticar também, não. E se vocês conhecem algum corredor, tem grupo de corredor, qualquer Indica coisa, esse episódio. indica esse episódio, porque com certeza é um episódio que vai gerar muito valor É isso aí. para todo mundo do esporte, da corrida. Da né? comunidade toda, é isso aí. Então, pode compartilhar de graça, a gente não cobra compartilhamento aqui ainda. Ainda não. Ainda não, Pode ser que lá na frente comece a cobrar e O vai ficar Instagram mais faz essas coisas caro. com a gente. Então. Né? É. Um selo de compartilhamento, alguma coisa. Pode inventar ia alguma ser- coisa ia ser assim. muito bom. Mas por enquanto é de graça. Então compartilha, manda pro teu amigo, pra tua amiga e agradecer a doutora mais uma vez. Siga a doutora Ana lá. Siga a Vai ser- doutora vai ser Ana, bom pra siga você. o Maratonando Histórias e acho Até que é o isso. próximo episódio. Obrigado Isso e aí. tchau, tchau. Fechou.